que esse problema do ESG, cara, é o seguinte, é o problema que eu vejo da hipocrisia de querer salvar o mundo com o dinheiro dos outros. E também se beneficiando disso. Cara, eu quero um mundo melhor para meus filhos. Eu quero um mundo em que a sociedade seja mais justa, a sociedade seja mais equilibrada e as prioridades da sociedade sejam prioridades que gerem equilíbrio. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A gente gastou trilhões nesse processo nos últimos 20 anos. Sabe quanto você aumentou de matriz eólica e solar no balanço da economia global? Quase nada. Aliás, uma das maiores mentiras de investimento, cara, contadas, é que o longo prazo é fácil e o curto prazo é difícil. Pelo amor de Deus, quem contou essa mentira, cara? Pelo menos 3, 4 meses na frente você tem alguma ideia do que vai acontecer. 18 meses na frente, 24 meses na frente, você não tem a menor ideia. O longo prazo só foi fácil na história da humanidade para a economia americana desde a Gilded Age. Vai lá. Tá aqui. Os Estados Unidos realmente tomaram conta do mundo. Pro resto do mundo sempre foi difícil pra caramba. E na história da humanidade, saber o futuro sempre foi uma tarefa muito difícil. Aliás, a maneira mais fácil de perder a sua reputação é tentar fazer previsões sobre o futuro em podcast, as quais eu evito fazer o máximo possível. É o tal negócio, né? O Brasil era o país do futuro. Aí o que aconteceu? O futuro chegou. E aí a gente envelheceu e não ficou rico. A gente tá envelhecendo e não tá ficando rico, né? Porque a gente diz assim, a China vai envelhecendo e fica rico. Mas daqui a gente olha pro chinês, dá uma risada e não olha pra gente. Não vê que a gente está envelhecendo antes de ficar rico. Os impostos sobre consumo, esquece os impostos sobre renda no momento. Os impostos sobre consumo no Brasil, eles são o fim do mundo. Eles são. A gente criou um monstro, a gente criou um troço que na nossa carta a gente bota são 5 gangsters, né? Que é o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e o ISS. A gente criou uma monstruosidade. Né? Você sabe que o gestor tem um pouco do síndrome do Kid de Abelha, né? Mas por que Kid de Abelha? Porque o Kid de Abelha tem essa música. Eu sei de quase tudo um pouco, mas quase tudo mal. Olá, investidor, sejam todos muito bem-vindos a mais um Market Makers, o podcast, o canal de conteúdo sobre investimento que mais cresce no Brasil. Eu sou Renato Santiago, você já deve estar notando aqui uma diferença nessa mesa. Mais uma vez não está com a gente o querido Thiago Salomão, que está lá pela Itália fazendo degustação de lasanha e de bons quiantes. Portanto, aqui comigo eu não vim sozinho hoje, como você já pode ver, está com a gente aqui a Larissa Quaresma, analista de investimentos da Empíricos, que vai ajudar fazendo perguntas com certeza muito maiores do que as minhas. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Renatão. Prazer enorme estar aqui. Feito o merchan, então vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que aliás também é podcaster, viu? Também arrisca ali, dá uma palhinha como produtor de conteúdo. Bom, você sabe que aqui no Market Makers nós gostamos de falar sobre todo e qualquer assunto que interesse ao investidor, mas não pode ser de um jeito superficial, tem que ser de uma maneira profunda. Por isso que a gente trouxe para esse programa um dos caras mais versáteis que a gente conhece, que estuda de tudo com muita profundidade, como você vai com certeza perceber durante o papo. Ele faz parte da Quineia, que é uma casa de múltiplas estratégias, que tem 75 bilhões de reais mais ou menos sob gestão, na qual ele se dedica aos fundos globais. Rui Alves, seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui no Market Makers, finalmente. Super prazer. Eu queria, antes de mais nada, mandar um abraço pro Salomão, porque a vida do muito rico é diferente, né? Eu tô acompanhando ele ali no Instagram, na viagem dele pela Itália, só boas comidas e bons lugares. Só trufa, você viu quanta trufa ele tá comendo? Só coisa de qualidade, cara. Eu ainda chego lá. Um abraço, Salomão. Rui, vamos começar aqui do jeito que a gente sempre começa. Por favor, quem é você? Não na Faria Lima, né? Porque você tá mais na península. Sou uma pessoa, eu já, tipo assim, se apresentar eu acho sempre difícil, mas eu sou uma pessoa que, primeiro de tudo, gosta de conhecimento, gosta do que faz, adora o que faz, ama o que faz, né? Eu acho difícil, por muitas características, as pessoas podem gostar ou não gostar de mim, mas uma coisa que as pessoas que convivem comigo sabem é que eu gosto do que eu faço, e que eu sou feliz fazendo o que eu faço, e se você me tirar o que eu faço, eu arrumo um jeito rápido de voltar a fazer o que eu faço hoje, tá? Mas é a questão de eu amo conhecimento, eu amo entender mais sobre o mundo, né? E a profissão faz com que você tenha que entender mais sobre o mundo a cada dia, tá? Eu amo ensinar, tá? Fui professor bastante tempo, tá? Enquanto trabalhava no mercado também era professor, tá? Gosto de explicar, gosto de entender, tem aquela brincadeira, se você lê, você aprende tanto, se você vê um vídeo, você aprende tanto. Você aprende mesmo ensinando, tá? Então, tudo que eu aprendo na minha vida, até com uma questão de filosofia de vida, eu aprendo para ensinar. Uhum. Acho que até tudo que eu aprendi bem na minha vida, né? Você sabe que o gestor tem um pouco do síndrome do Kid de Abelha, né? Ele sabe de quase tudo um pouco, mas quase tudo mal. Porque a gente tem que saber de vários assuntos, tem que trazer especialistas. Mas por que Kid de Abelha? Porque o Kid de Abelha tem essa música. Eu sei de quase tudo um pouco, mas quase tudo mal. Né? Então o gestor tem essa síndrome do Kid de Abelha. Mas
Isso não deve nunca limitá-lo, né, a buscar a verdade onde a verdade está, se cercar de especialistas, trazer o especialista a cada momento, né, de cada fase do mercado e tentar saber sempre um pouco mais sobre aquilo. Então, eu gosto eu entrevistei o Clóvis de Barros outro dia, né, que é um filósofo, né, ele disse assim, eu sou um explicador, né? Eu não gosto de dizer, eu sou um gestor. Sim, mas isso eu acho que limita muito, né? Eu sou um cara apaixonado por conhecimento, eu gosto de saber mais, eu gosto de conhecer mais, eu gosto de estudar mais e eu gosto de dividir o conhecimento com as pessoas que estão ao meu redor. Então vamos dividir, Rui. Começando aqui nossa jornada hoje, que tem tudo para ser muito legal. Rui, você é um cara de economia global que estuda muita coisa, né, sobre muitos assuntos. E assim, o que a gente está tentando entender agora, pelo menos eu como investidor, assim, é o que está acontecendo com a economia do mundo hoje. Tinha muita expectativa para certas coisas, elas acabaram não acontecendo. Veja aí que o ciclo do petróleo foi um pouco diferente do que se imaginava, a reabertura da China, enfim. A gente sabe que a economia está sempre em ciclos, e eu queria saber de você, na sua opinião, em qual momento do ciclo econômico o mundo está hoje? A gente está no momento do jazz. Eu vou definir que a gente está na jazz age, na era do jazz. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Uma das coisas que eu adoro é música. Tá? Em termos de música, vamos dizer assim, a gente começou desde lá de trás, né, na história da humanidade, a fazer música de forma muito simples. Começou com percussão, daí gradualmente a gente foi colocando linhas melódicas em cima disso, cantos gregorianos, depois a gente começou a colocar linhas harmônicas simples. E talvez o topo daquilo tudo ali, daquele processo criativo organizado, matemático, perfeito, foi o barroco, o clássico e o romântico. Foi os períodos ali de Bach, de Beethoven, Mozart e Mozart, né, primeiro, depois Beethoven, né, quando você passou ali do barroco para o clássico, para o romântico. Aquilo ali foi o apogeu, né, da perfeição matemática. Eu acho que a gente passou por isso na economia global, nesse período mágico da economia global, que foi aquele período de 1980 até 2020, até antes da pandemia. Tá? E foi um período mágico. Por quê? Porque tudo se encaixou perfeito. Né? As frases musicais econômicas se encaixavam perfeito. Você tinha a chamada Chimerica, né, a relação entre a China e os Estados Unidos. Você tinha energia que se tornou barata, né? Você saiu de uma crise de petróleo nos anos 70 para ter energia barata com gás e petróleo de xisto, com carvão chinês. Você saiu de mão de obra cara, né? Os sindicatos dos anos 70 para mão de obra infinita, porque a China e a Índia entraram dentro do processo. Você saiu de economias locais desglobalizadas para economias globalizadas e cadeias de produção globalizadas. Você teve gente em abundância, você teve energia em abundância, você teve coordenação global em abundância. Então, vou chamar isso do período clássico econômico, período em que todas as frases econômicas se encaixavam perfeitamente dentro de uma matemática perfeita. Né? Você diz assim, como é que está o ciclo econômico no momento? Né? Eu vou chamar de jazz, né? Porque o jazz, eu estava escutando um programa outro dia que o cara falou o seguinte, olha só, jazz é um gosto adquirido, né? É dissonante, tem muita dissonância, tem muita nota que não encaixa, tem muito improviso, e tem muito improviso que não encaixa, mas é gravado mesmo assim. Tá? E você aprende a gostar do improviso que não encaixa, porque seu ouvido acostuma com aquilo, né? Então, quando você pega assim, John Coltrane, Giant Steps, aquilo é um gosto adquirido. Se você sair no meio da rua e tocar aquilo ali, as pessoas vão te olhar um pouco de cara feia. Porque as pessoas gostam de música simples, né? 1, 4, 5, resolve de volta no 1 e toca pra frente. Música sertaneja, música fácil de ouvir. Tá? Eu acho que a economia agora não é fácil de ouvir. É uma economia que você precisa de gosto adquirido para ouvir. Você precisa entender melhor o que está acontecendo ali. Por quê? Porque várias cadeias da corrente se quebraram. Tá? A primeira cadeia da corrente que se quebrou e que as pessoas não comentam, mas eu fiz questão, nós fizemos questão aqui, né, de colocar numa das cartas, que é a carta do Exterminador do Futuro, que fala de inteligência artificial. A primeira cadeia que quebrou é que os ganhos de produtividade começaram a cair desde os anos 80, 90, nas principais economias globais, que são os Estados Unidos e a Europa. Tá? A China tinha ganho de produtividade, porque estava simplesmente copiando o Ocidente. Mas as economias que eram líderes do processo global, elas sempre cresciam até os anos 80, 2% ao ano de produtividade. Era praticamente um relógio. E daí você começou a perder isso. E você perdeu isso nos anos 2000. Tanto é que depois da grande crise financeira, quando você olha de recessão a recessão, está numa carta da gente, vacas magras e vacas gordas, os Estados Unidos passou a crescer abaixo de 2%, no total mesmo, considerando demografia, tá? E a Europa começou a crescer 1% ao ano, depois da crise financeira.
Então, a primeira cadeia que se quebrou é a cadeia da produtividade. Então, você diz assim, mas e as Big Techs? E a tecnologia? E o PC? E o iPhone? Foi parar em algum lugar que até hoje eu não sei onde foi. Mas você não pode estar medindo errado produtividade por 40 anos. Alguma coisa aconteceu. Ou as pessoas foram brincar mais de WhatsApp e mandar Instagram pro Salomão e pro Renatão. Tá? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu que... Deixa eu falar isso que eu acho até interessante. Tá? Quando eu era mais jovem, um pouco, né, uns 7, 8 anos atrás, eu ouvia muito gente como Ray Kurzweil, tá, que era um futurista, dizia como é que a tecnologia moderna ia mudar o mundo. E eu olhava para economistas como Robert Gordon, que era um cara que dizia assim, cara, olha só, não tem como superar em produtividade os ganhos que foram o avião, a eletricidade, a máquina de lavar, coisas que simplesmente, por exemplo, todos os utensílios domésticos liberaram força de trabalho em proporções jamais vistas. A eletricidade, quando foi para as indústrias, gerou ganhos de produtividade jamais vistos, né? O avião gerou mobilidade de transporte e o carro em ganhos jamais vistos, né? Você não pode comparar isso com o iPhone. Tá? Não dá. O Robert Gordon fala isso. Tá? E a verdade é que, nos últimos anos, o Robert Gordon se provou mais certo do que o Ray Kurzweil e outros futuristas. Tá? A gente ainda está tentando achar a produtividade perdida. Ah, pode ser a inteligência artificial? Pode ser, mas a gente está... Então esse é o primeiro elo da cadeia que quebrou. O segundo elo da cadeia que quebrou, né, é o fato de que a gente não tem mais mão de obra abundante no mundo. Isso é fundamental, porque enquanto a gente não tiver a chamada inteligência artificial geral, né, a AGI, você precisa de seres humanos para gerar PIB. Tá? E a verdade é o seguinte, olha o desemprego onde está nos Estados Unidos, olha o desemprego onde está na Europa, onde está na Austrália, olha onde está no Japão. O Japão é o melhorzinho, hein, em relação ao histórico. Mas os desempregos estão nas taxas mais baixas já observadas. Tá? Você pega o desemprego nos Estados Unidos hoje, ele só... Você procura na série histórica onde ele esteve tão baixo, em 1969. O homem estava indo para a Lua. Eu não nasci, Renatão não nasceu, ninguém nasceu daqui dessa sala. Tá? E era o ponto que você tinha desemprego tão baixo assim nos Estados Unidos. Então, aquela mão de obra de 1,4 bilhão de chinês, 1,4 bilhão de indiano entrando no mercado de trabalho, mais o pessoal do Vietnã, Bangladesh, aquilo parece que se exauriu. Tá? Você não consegue mais trazer as pessoas que ainda poderiam ser trazidas para o mercado de trabalho, ou não tem educação suficiente para o que é requerido, ou não existe arcabouço institucional no país que permita que essas pessoas sejam trazidas para o mercado de trabalho global. Então começou a faltar gente, começou a custar mais caro gente e começou a faltar gente. Tá? Então o segundo limitador, gente. Tá? Terceiro limitador, tá certo que esse processo, a gente não tinha visto inflação no mundo. Tá? Até o pessoal aqui do Brasil, que começou a ver a vida depois de 1994, não sabia o que era um processo inflacionário real. Não, um processo inflacionário estilo Argentina, né? Taxa de juros 97%. Queria falar depois dessa questão da Argentina comparando com o Brasil, tá? Mas a gente desaprendeu no mundo desenvolvido que era inflação. Tá? Inflação é um limitador de crescimento, porque a inflação ela gera de uma maneira ou de outra distorções de formação, distorções de alocação de capital, mas também era um sintoma de que começou a faltar oferta para a demanda presente. A gente pode argumentar que parte disso é Covid, lógico que foi, mas parte disso é um processo que está representado pelas taxas de desemprego baixíssimas que você tem no momento. Falta recurso, falta mão de obra, que é o principal componente econômico. Se você pensar que o principal componente econômico é produtividade, criatividade, geração de capital intelectual, faltar mão de obra é uma coisa muito complicada. Tá? Aí o que acontece? Como você gerou essa situação de baixíssima mão de obra e como você tem limitações hoje de produtividade, você tinha que contar com alguma coisa. Energia barata era uma coisa que você poderia contar. Tá certo que o petróleo não subiu tanto quanto a gente esperava. Depois vou até conversar essa questão do petróleo. Mas já é mais caro do que era 10 anos atrás. E você não tem a mesma disponibilidade de carvão na China que você tinha anteriormente. Tá? Ou pelo menos você não tem a mesma vontade do governo chinês, isso é importante, a vontade do governo chinês de abastecer o mundo com produtos criados por carvão barato, né, poluindo, né, ou destruindo o meio ambiente chinês. Eles claramente moveram para uma instância em que eles disseram assim, olha, eu não vou continuar usando o carvão barato para fornecer produtos para fora, né, em detrimento da minha qualidade de vida. Tá? Pelo menos eles começaram a andar nessa direção. Então, e a gente espera que nos próximos anos o custo de energia seja maior e não menor do que ele é hoje. Então você tirou mão de obra, você tirou produtividade abundante e você tirou também
energia, começou a tirar energia barata. Tá? O que aconteceu com o gás na Europa, tá certo que o gás na Europa hoje não é 300, como era anteriormente, mas 35 ainda é mais do que o dobro do que ele era 4 anos atrás. Então você tirou o canal, porque o que aconteceu nos anos de 2010 e 2020? Embora as pessoas ficassem olhando para as big techs, o que realmente aconteceu foi que você inundou o mundo de petróleo de xisto e você inundou o mundo de carvão chinês barato. Então você não tem também essa alavanca de crescimento. Então o que a gente descreve muito numa carta, Vacas Magras e Vacas Gordas, e cartas subsequentes, é essa função. Você começou com um mundo que tinha abundância de produtividade, um mundo que tinha abundância de gente, um mundo que tinha abundância de energia, e você começou a bater em limitações nesse sistema. Hoje essas limitações, elas se refletem numa inflação ainda elevada de core, tá? E também se refletem, logicamente, numa taxa de juros em que a gente não está mais acostumado nos últimos 10 anos, mas são consequências desse processo todo. Você disse assim, Rui, mas foi o Covid. Não, peraí, foi um ápice de um processo. Tá? A gente começou a imprimir dinheiro livremente, tá? A gente começou, dentro desse processo, a causar uma série de problemas na economia, acabou que culminou com o fato de que a gente tinha, não me lembro do número no pico, mas um múltiplo de vagas abertas para cada posição que tinha que ser preenchida no mercado americano. A gente criou essas distorções, tá? Via esse processo. E agora, quando a gente chega aqui, cara, nesse grande jazz, né, dissonante, né, porque a gente não sabe exatamente que música é essa, né, como é que essa música termina, porque eu vejo os cenários hoje, antes eu achava mais fácil, né, eu vejo cenários hoje, se dissesse assim para mim, Rui, essa inflação vai ficar aí por mais 2 anos, porque é estrutural, porque a gente está mudando geopolítico, porque a gente está mudando globalização, porque ainda o problema de mão de obra vai ser de médio e longo prazo, porque a produtividade está baixa, por uma série de razões, essa inflação de core vai ficar mais alta. Eu digo, cara, saber o que você falou faz sentido? Tá? Eu acho que eu tenho... Aí você vira para mim assim, Rui, a questão também é o seguinte, inflação é medida em períodos de 12 meses, sempre compara com a base anterior, a energia caiu de preço recentemente, tá, o mercado de trabalho pode afrouxar a partir de agora, essa taxa de juros vai matar a demanda, e você pode ter um ambiente deflacionário, quando você olha 12 meses na frente. Cara, eu vou ter que dizer, para eu te tirar dessa tese, eu vou ter que suar muito, tá? Porque é realmente difícil você olhar, tá, e dizer assim, olha, qual é o caminho exato que essa economia global vai seguir? Tá? Você, como diz a frase na Bíblia, né, que a cada dia baixa seu mal. Você tem que viver o mal do dia a dia. Você tem que aprender um pouco mais a cada dia, tentar tatear um pouco mais a cada dia, né, aprender um pouco mais e trazer para o seu processo de investimento, para as suas decisões de portfólio, do que tentar olhar 12 meses, 18 meses na frente e saber o que vai acontecer. Aliás, uma das maiores mentiras de investimento, cara, contadas, é que o longo prazo é fácil e o curto prazo é difícil. Pelo amor de Deus, quem contou essa mentira, cara? Entendeu? Pelo menos 3, 4 meses na frente você tem alguma ideia do que vai acontecer. 18 meses na frente, 24 meses na frente, você não tem a menor ideia. O longo prazo só foi fácil na história da humanidade para a economia americana desde a Gilded Age. Vai lá. Aqui, os Estados Unidos realmente tomaram conta do mundo. Pro resto do mundo sempre foi difícil pra caramba, e na história da humanidade saber o futuro sempre foi uma tarefa muito difícil. Aliás, a maneira mais fácil de perder a sua reputação é tentar fazer previsões sobre o futuro em podcast, as quais eu evito fazer o máximo possível. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando você falou, a gente tá na era do jazz, já veio na minha cabeça. John Coltrane. Já era. Não, nem Miles isso, Davis. porque todo mundo tá improvisando. Mas aparentemente as pessoas improvisam, mas sabendo mais ou menos onde elas podem pisar, qual é a base. Sabe qual é o jazz standard que você está improvisando em cima, né? Tá, então não adianta muito fazer previsões muito longas, porque a gente não sabe o que todos esses 4 elos rompidos vão dar aqui daqui para frente. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu começar com um exemplo, tá? Até para botar isso no chão e até para falar da última pesquisa que a gente tem feito, tá? Que é o mercado de housing dos Estados Unidos. Por que eu vou falar de mercado de housing? Porque o mercado de housing ele é fundamental nas economias modernas para dizer se você vai ter uma recessão ou se você não vai ter uma recessão. Tá? Por quê? Porque talvez o principal ativo que as pessoas tenham. Tá? É um ativo que normalmente é alavancado. Tá? Quase metade das pessoas tem uma hipoteca atachada à sua casa. Então, se o preço da casa cai 10%, às vezes o net worth, né, o patrimônio da pessoa cai 50%, ou dobra se subir 10, 20%, porque ela está alavancada 5 vezes naquela casa. Então, casas, tá, elas são um ativo fundamental nas economias desenvolvidas. Você pensar, por que na verdade o estoque de dívida do americano é muito maior do que o estoque de dívida do brasileiro? Por causa das hipotecas, por causa das casas, tá?
Não é necessariamente cartão de crédito e outras coisas, é porque as casas ali, elas demandam, o valor da casa, múltiplo de renda, tende a ser maior do que Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje está baixíssimo o valor das casas lá. E você acaba gerando um estoque de dívida, tá? Atachado àquilo. Então, casa nos Estados Unidos, por exemplo, é uma paixão americana, tá? É uma coisa que foi cultural. Tem gente até que diz que foi os bancos que criaram essa paixão e cultura para vender hipoteca, né? Mas por alguma razão, os americanos adoram ter sua própria casa. E até o brasileiro, eu acho que contaminou isso. O alemão, por exemplo, não gosta de ter sua própria casa. Tá? Mas começou ali, década de 30. Franklin Roosevelt diz assim, vamos criar a Fannie Mae, os americanos, só 1/3 dos americanos tinham casa, vão começar a ter casa. Isso permeou a economia americana. Né? A primeira crise que você teve das casas americanas foi na década de 80, ali, né, que a gente consegue lembrar que foi a crise dos Savings and Loans Banks. A gente está falando dos bancos hoje tendo problemas. A gente tinha bancos hipotecários nos Estados Unidos, que o banco no passado não era essa máquina de fazer dinheiro, né? Não era essa coisa de fazer milionários. O banco era pega 3, empresta 6 e vai 3 horas para o campo de golfe. Era assim que o banqueiro trabalhava nos anos 80, porque ele captava 3, a taxa de captação chegou a ser regulada, então ele emprestava 6, que era taxa pré-fixada, né? E saía 3 horas para o campo de golfe, porque não tinha muito o que fazer na atividade bancária, né? E você teve a primeira crise que você quebrou, passou 10 anos quebrando praticamente todos os bancos hipotecários americanos, porque o Volcker jogou a taxa para 20%, e aí o cara tinha uma série de hipotecas pré-fixadas, e você imagina o que aconteceu naquela época. Essa foi a primeira crise. A segunda crise foi a grande crise de 2008, todo mundo lembra, o pessoal com um pouco mais de idade lembra da crise de 2008, foi também uma crise muito relacionada à House, mas novamente impulsionada por um presidente, George W. Bush no caso, em que disse que os americanos tinham que ter suas próprias casas. Você tem essa cabeça do americano de ter a sua própria casa. Então, no mundo de extrema mobilidade, eu não consigo entender isso. Eu realmente não consigo. Eu demorei muito para ter minha própria casa, até porque eu era um cara móvel pelo mundo. Para que eu vou ter minha própria casa? Fui comprar minha casa quando eu acho que eu decidi finalmente que eu ia parar num lugar. Tá? Mas eu já tinha uma certa idade quando eu tomei essa decisão. Tá? Aí você tem a situação atual. Qual é a situação atual? Por que é tão importante para a economia global e para o call de recessão ou não recessão, por exemplo? Porque como é que uma economia funciona quando ela vai para um processo recessivo? Tá? A primeira coisa que vira são os chamados indicadores antecedentes. Então, você olha, o PMI, tá, o lead indicator, tá? A primeira coisa que vai é a parte cíclica da economia, que é a manufatura. Normalmente você tem um processo que você começa se entope de estoque, você tem que começar a trabalhar isso, normalmente é assim, tá? Aí o PMI de manufatura cai, os lead indicators caem, porque a manufatura no mundo está caindo, que é o que aconteceu até recentemente. Olha onde é que está o PMI dos Estados Unidos. Então isso aconteceu, a parte cíclica começa a ceder. Só que em algum momento para você ter recessão, cara, é quando você e teu vizinho, ou pelo menos teu vizinho perde o emprego. Alguém tem que perder o emprego na recessão. O Jay Powell, quando ele vai lá e fala assim no Fed, olha, eu estou querendo que a demanda caia, ele quer que você perca seu emprego. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Eu preciso, olha, vamos fazer uma roleta russa aqui, eu preciso que pelo menos aí 2% de vocês, 3% percam o emprego para eu poder fazer o meu trabalho. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Só que, se você olhar da maneira em que a coisa é transferida para empregos, tá? Para poder pegar em consumo e você ter uma recessão, tá? Você tem que... Um dos principais canais de transmissão é a construção. Porque é um setor super cíclico. Tá? E porque a primeira coisa que qualquer consumidor corta é big ticket items, né? Itens de alto valor, e não tem itens de alto valor maior do que uma casa. Tá? Uma casa é a sua principal decisão, né? Você vai comprar uma casa, sei lá, de $400 mil, você vai pegar $300 mil emprestado, tá? Que é um múltiplo da sua renda anual, vai ser 4 vezes a sua renda anual, tá? E você vai pegar 3 vezes a sua renda anual emprestada. Tá? Então, isso não é uma decisão fácil de ser tomada, embora muita gente tome sem pensar as consequências, né, do que estão fazendo. Mas se você... Olha só que coisa interessante que você tem. Se você tiver você teve queda de começo de construção de casas nos Estados Unidos. Se você mantiver essa queda, é bem provável que você transmita isso para empregos de construção. E quando você transmitir isso para empregos de construção, você começa a afetar o non-farm payroll. E isso talvez se transmita para a economia e você tenha a recessão que todo mundo está esperando. Mas vamos supor que não.
Vamos supor que, na verdade, o mercado imobiliário americano é muito apertado, a taxa de vacância, de casas vagas nos Estados Unidos é uma das menores da história, e vamos supor que não, que mesmo com a taxa de hipoteca lá em cima do jeito que está no momento, mesmo com o fato de que o house start, né, o começo de novas construções tenha caído, pelo fato do mercado estar super apertado, isso volte. E tem alguns números melhores recentemente. Isso, se você olhar as construtoras, os house builders americanos, performaram bem recentemente. Vamos supor que volte e esse emprego não caia, as pessoas continuem empregadas. É mais difícil você causar uma recessão. Tá? Então, se você olhar, talvez housing seja um dos principais mercados, né, em que você tenha que olhar para você decidir que tipo, né, de desaceleração, né, soft landing, recessão, o que quer que seja, você está vendo para os Estados Unidos. Tá? E outra coisa interessante, né, nesse pensamento todo, né, cara, nem toda recessão é igual. Por isso que eu estou falando de jazz. Tá? Nem toda recessão é igual. Se você pedir para 10 pessoas improvisarem na mesma base, elas vão improvisar 10 pessoas diferentes. Tá? De maneiras diferentes, com características diferentes, não só com notas diferentes, mas com o que eu chamo de dedos diferentes, né? A maneira de tocar distinta. Então você tem recessões. Eu acho que um problema que a gente teve com relação a pensar nos Estados Unidos é que você teve as duas últimas recessões, foram recessões financeiras. A gente se acostumou, como a gente foi alavancando cada vez mais o mundo, as duas últimas recessões foram financeiras. Se você tirar a grande recessão de 2008 e a recessão de 2001, que foi a Tech Bubble, tá? E o World Trade Center, e a Enron, e a WorldCom, porque na verdade quando você puxa o novelo, várias coisas aparecem, né? Foi um processo de 3 anos de correção de ativos. Você tem a recessão dos anos 70, da crise do petróleo, né, de 73, 74, que foi uma recessão pesada também, mas que você pegou o preço da energia e colocou ela um múltiplo. Mas se tirar essas recessões, as recessões dos Estados Unidos são processos razoavelmente rasos. Tá? Não vou minimizar, porque são recessões. Mas, por exemplo, 1990, que foi uma outra recessão, porque você teve os bancos hipotecários quebrando, e no final desse processo acabou culminando na recessão de 1990. Tá? Ela foi uma recessão extremamente branda. Tá? 2001, por curiosidade, foi uma recessão economicamente branda no consumo. Ela foi muito pesada no preço de ativos. Cada recessão é uma recessão. Daí, nesse jazz, você tem que pensar o seguinte: que tipo de recessão você vai encarar nos Estados Unidos? Se for uma recessão, que tipo de recessão vai encarar? E qual é o impacto que essa recessão tem nos ativos? Por exemplo, só para dar um exemplo, 1990, porque todo mundo fala do soft land de 94, 95, tá ali com o Greenspan. Mas poucas pessoas falam que 90 foi uma recessão em que pouco afetou o mercado acionário. Tá? Lógico que a gente não está partindo das valuations que a gente está partindo no momento, né? Porque se olhar trailing PE, né, que eu acho a medida mais correta para se olhar, você está entrando nessa recessão particularmente, possível recessão, provável recessão ou não recessão, o que quer que seja. Essa desaceleração, você está entrando com um PE trailing muito alto, tá? Né, que o mercado acionário está barato no momento. Então são todas as coisas que têm que ser consideradas, Renato. Quando você olha esse imenso jazz global, e a pergunta que eu faço, cara, é o seguinte: como é que você vai sair disso e voltar a crescer? Porque a analogia que eu faço é o seguinte, esse ponto é interessante. A sensação que eu tenho é que a economia global está resfriada. Está resfriada porque está com baixo desemprego, está resfriada porque está com inflação alta, está resfriada porque está com taxas de juros não esperadas, não naturais para essa fase do ciclo. Tá? Então está resfriada. Quando você está resfriado, você tem que ficar deitado em casa. Tua mãe recomenda isso no Dia das Mães ontem, né? Tua mãe recomenda isso. Filho, fica em casa, dá uma descansada, tá? E depois você sai para correr. Mas não sai para correr de cara, porque pode gerar pneumonia, né? Então a economia global, na minha concepção, quando a gente olha, está parecendo que precisa descansar um pouco. Para quê? Para essa demanda arrefecer, né? Para esse mercado de trabalho se recompor, né? Para essas taxas de juros poderem voltar vamos dizer assim, para o ponto de equilíbrio dela, não ficarem tão restritivas como parecem estar no momento. Então você precisa. Mas como é que você cresce daqui? Porque a produtividade, as Big Techs já te mostraram, elas não trouxeram esse ganho de produtividade. Você pode pensar que é fantástico você comprar na Amazon, que deu mas talvez a hora que você economizou ali foi a hora que você ficou no Instagram batendo papo com seus colegas ou brigando com gente que você nunca viu na internet sobre temas que não te diz respeito ou não afetam a tua vida, né? Talvez aquela hora foi... A verdade é que não está no número, tá? Então como é que você... Primeiro pergunta para mim, como é que você ganha produtividade? Vai ser a inteligência artificial. A provar, a mostrar, tá? Calma. Eu lembro do Clipsezinho, você lembra do último assistente da Microsoft, que era aquele Clipsezinho? Tá? Quando você pensa no... Calma, vamos com calma. Eu sou um entusiasta disso, mas vamos com calma.
Pode ser que sim, mas eu não consigo ver exatamente como é que a gente vai reengatar esse ganho de produtividade. Se você me perguntar onde a energia vai, eu acho que a energia vai ser mais cara, não vai ser mais barata, tá? Os poços de shale nos Estados Unidos de xisto estão ficando cada vez mais gasosos, está cada vez mais difícil tirar petróleo a mesmo custo e eficiência que se tirava no passado desses campos de xisto dos Estados Unidos, tá? O geopolítico eu acho que não vai ficar mais fácil no mundo, acho que vai continuar ficando mais difícil. Eu acho que a energia vai ser mais cara, então não tem produtividade, não tem energia. O processo de gente, né? As demografias não estão ficando melhores também. Você não tira gente treinada do ralo, né? Você precisa de tempo, né? Tem coisas que só o tempo cura. Então, eu fico me perguntando, se você não recessionar, que é uma possibilidade, tá? Como é que você não dá para sair correndo? Eu nomeei isso o marasmo. O marasmo é o seguinte, eu não sei se a tradução do inglês é a tradução perfeita, que é o doldrums em inglês, né? Porque quando você tinha as grandes navegações, ali naquela região de Portugal, ali no norte da África, na Península Ibérica, ali tem vento, tá? Porque é a maneira que os ventos se comportam ao redor da Terra, né? Por rotação, por desequilíbrio, quanto o sol bate e tudo mais. E você tem ventos nas regiões ali equivalente no hemisfério sul e no hemisfério norte, mas se você for para baixo, descer na África, você bate numa região que não tem vento. E para uma caravela que é movida a vento é o fim do mundo. Então você bate no marasmo, né, no doldrums, que era uma região onde não tinha vento e você não conseguia andar. Né, e era o desespero ali dos navegadores para passar por aquela região, pegar novamente ventos e fazer o contorno da África. Ou, Deus me perdoe, vir para o Brasil. Mas você tinha que passar daquela região. E eu acho que a economia global, o risco que você tem é você bater nesse marasmo, tá? Em que você não recessiona, mas você não consiga crescer também. Tá? A gente, é só olhar para o Brasil como é que a demografia brasileira está piorando rápido também. Tá? A gente tem uma função de demografia difícil, de energia difícil, de desemprego difícil, de produtividade difícil no momento. Tá? A China, por exemplo, é uma situação em que eu não sei, cara, como é que é resolvida. Eu realmente não sei, Renatão. Não sei como é que é resolvido. Então, Rui, exatamente esse assunto que a gente queria entrar com você, né? Porque a gente está falando aqui muito do Ocidente, da forma que os países envolvidos aí se organizaram nos últimos tempos, mas tem o trade da China, que muita gente apostou, inclusive, para 2023, muita gente ganhou dinheiro, depois perdeu dinheiro, né? O minério foi e voltou. Perdeu mais do que ganhou, né? Porque comprou, já tinha subido, daí exatamente. Comprou, caiu, né? Então eu queria ouvir um pouco sua leitura de como a China se insere nessa dinâmica, de que forma ela afeta, se é que afeta, tem poder para isso, esse marasmo global que você citou. Cara, eu acho a China, tipo assim, a situação da China para mim é uma das coisas mais fascinantes, porque é uma mudança de paradigma, para mim enorme, porque é o seguinte, a China foi a bolha que todo mundo esperou que estourasse, por toda a minha carreira, sem que ela estourasse. Tá, a verdade foi isso, tá? Desde a crise financeira de 2008, não tem uma pessoa que não aparece em algum momento para dizer que a China é uma grande bolha. Porque, na verdade, o nível de endividamento aumentaram enormemente, porque o investimento em housing saiu completamente de linha, porque em algum momento essas pontes para lugar nenhum, essas cidades fantasmas iam explodir, tá? E não ia funcionar. Mas eu acho, olhando em hindsight, tá? Conhecendo o passado, olhando com o privilégio de ter sabido o passado. A verdade é que todos nós deveríamos ter olhado para a China olhando o padrão de todas as economias asiáticas, com a cultura asiática, como elas se desenvolveram. E todas elas seguiram o mesmo padrão. E, curiosamente, até os Estados Unidos, mais ou menos, seguiam o mesmo padrão no século XIX, ali com a Gilded Age, quando eles começaram a se industrializar. Tá? Você, na verdade, pega... Qual é o padrão básico, né? Você pega a economia e você catalisa os recursos para investimento, de uma forma forçada ou não. Pega a Coreia, pega os Estados Unidos, pega o Japão. Você fecha o sistema financeiro de uma certa maneira em que o recurso vai todo para investimento. E pega esse investimento, traduz investimento em infraestrutura, fábricas, capacidade de exportação. Garante que você exporta, porque você vai gerar divisa suficiente de um lado e você vai garantir que o teu produto é bom. Porque só produto bom é exportado. Você não pode forçar ninguém do mundo a comprar seu produto se for ruim, tá? Você compra um Toyota, lógico que você compra um Toyota. Você compra um Kia, talvez, né? Você compra o Kia, tá? Mas tu compra o Lada. Lada, só disclaimer, é um carro russo que vendia aqui nos anos 80, tá? Não, você não compra o Lada, porque é ruim,
Tá? Então você não pode forçar. Então você fecha o sistema financeiro de forma que tem uma fase antes, tá? Você, na verdade, eles promoveram uma divisão agrária boa, aumentaram o output agrário. Quando aumentaram o output agrário, permitiu que as pessoas saíssem e fossem para as fábricas. Aí pegaram todo o sistema financeiro, canalizaram para investimento. Pega o mercado de exportação para garantir geração de divisa e qualidade de produto, tá? Se você for bom o suficiente, cria algumas brands globais, tá? Tipo LG, tipo Kia, Toyota, né? E aí você chega num processo que todas elas chegam, e que a China está chegando no momento, e que você tem que transicionar para uma economia de consumo, porque não dá mais para ficar investindo tanto com os mesmos recursos. Logicamente, você tem decréscimo em recurso marginal quando você vai para o processo de investimento, você começa igual o Japão, começa a fazer as pontes para lugar nenhum, e em algum momento você tem que criar uma economia de consumo. Guess what? Você não consegue. Você não consegue. Aliás, eu vi o Michael Pettis, que é um estudioso de China, falar outro dia uma coisa sensacional. Os Estados Unidos passou pelo mesmo problema, e o nome desse grande problema americano é, em parte, a crise de 30. Porque você foi para um processo imenso nos Estados Unidos de investimento com a Gilded Age, né? Você começou ali com tudo, né? Ferrovia, aço, né? Arranha-céu, tudo. Chegou um momento que você tinha que transicionar para uma economia de consumo, e você teve que perder, nas palavras do Pettis, ele certo ou errado, mas eu acho interessante o pensamento da mesma maneira, você teve que perder ali um terço do seu PIB de uma maneira ou de outra, ou pelo menos do teu emprego, para que você fizesse essa transição. E o Japão, por exemplo, bateu em 1990, nunca mais conseguiu voltar, porque não conseguiu fazer a transição também. Tá? A China, ela não consegue fazer essa transição. Tá? Acaba se transformando em investimento residencial, e esse investimento residencial sendo concentrado na mão cada vez de menos pessoas. Eu estou dizendo por valor, né? Porque a pessoa que é o segundo, terceiro, quarta residência, e quem tem dinheiro para comprar essa segunda, terceira, quarta residência, compra um apartamento muito mais caro que a média, e você começa a concentrar wealth, né? Patrimônio, né? Na mão de poucas pessoas via house, e esse processo não é sustentável. Tá? A gente sempre se perguntou como é que ia, na verdade, se fechar a conta do crescimento chinês quando a roda, né? Que era entre o financiamento das autoridades locais, que eram financiadas por venda de terreno. E essa venda de terreno, na verdade, você criava financiamento para a construção dessas residências, e você ficava fechando esse ciclo. Como é que ia ser a economia chinesa quando esse ciclo se quebrasse? Eu acho que a gente está começando a ter as primeiras respostas. Tá? Quais são as respostas que estão vindo? Quando você olha para a reabertura da China, eu vou falar de uma maneira engraçada aqui para as pessoas entenderem, tá? A gente diz assim, a reabertura da China vai ser o seguinte, tá? O cara vai sair de casa, pegar o carro para ver a mãe de novo, que ele não via a mãe há 2 anos, tá? Ele vai pegar um avião para ir para Paris, para comprar a bolsa Louis Vuitton, e ele vai pegar o avião para ir para Macau, para jogar no cassino. Tá? Que é o que ele gosta de fazer. Ele vai consumir muito mais petróleo, porque ele vai visitar parentes, vai andar, vai comprar muito mais bolsa Louis Vuitton, vai comprar um monte de bens de luxo. Tá? Em qualquer sociedade emergente, bem de luxo é fundamental para mostrar o seu status social. Os asiáticos sabem disso e fazem isso com a razão que eu acho que o brasileiro não faz mais é por questão de segurança, porque se deixar o brasileiro consumir isso do jeito que é e der segurança para ele, ele consome bens de luxo infinitamente. A razão que você não tem Ferraris andando por tudo quanto é lugar aqui na Faria Lima ou no Leblon é por uma questão de segurança, simplesmente. Tá? E jogar em Macau, né? Porque o chinês é absolutamente louco por jogo. Tá? Essa parte da reabertura chinesa está funcionando. Tá? Tinha demanda reprimida, está funcionando. Quando você olha para o outro lado da reabertura chinesa, não está funcionando. Tá? A parte de residencial, ela não está voltando da maneira que o último dado foi até bem ruim. Os dados de consumo de aço não estão bons no momento. Tá? Você olha para as commodities, tira o ouro de um lado, tá? Que é uma commodity defensiva. Cara, as commodities estão uma tragédia no ano. Elas estão caindo de 10% a 40%. Então, essa parte da reabertura chinesa, ela não funcionou. A pergunta que fica é, o que é a China daqui para frente? Eu acho que a China está com pneumonia mesmo. Tá? Você pode levantar o morto, tem até um filme, eu esqueci o nome. Morto Muito Louco? Morto Muito Louco, né? Que você levanta o morto ali, né? E o morto parece que está vivo. Você pode levantar o morto de novo, tá? Aquela brincadeira. Dinheiro e pancada, quando não funciona, é porque não foi o suficiente. Se você botar dinheiro e violência o suficiente, tudo é resolvido. E o chinês conhece bem de violência e conhece bem de colocar dinheiro, enfiar dinheiro quando necessário. Então, com violência suficiente, né? Com violência que eu digo é repressão, né? Suficiente. E com dinheiro suficiente, a coisa funciona. Só que vai ser levantar o morto de novo, e o morto vai morrer.
essa transição para consumo não vai ser fácil na China. Então, quando eu penso nos próximos anos, eu digo assim, é difícil. Se o mundo está resfriado, isso aí está com pneumonia. Essa função vai ser complicada. Tá? Não é mais a China de antigamente, não pode ser, o que não quer dizer que é ruim. O Japão eu acho um lugar maravilhoso de morar, tá? Não que eu gostasse de morar lá, porque eu prefiro morar no Rio, mas o Japão me parece um lugar maravilhoso. Eu vou lá, visito o Japão, acho a economia maravilhosa, as pessoas têm boa qualidade de vida, é uma economia que está estagnada há anos, né? Daqui a pouco você vai ter que começar a demolir casas no Japão, porque você está diminuindo demograficamente. Quando eu estudei no colégio, o Brasil tinha 120 milhões de pessoas e o Japão tinha 120 milhões de pessoas. A última vez que eu vi, o Brasil tinha 215, o Japão tinha 115. Isso no tempo, desde que eu estudei no colégio até hoje. Não é muito tempo do ponto de vista da humanidade, mas é o dobro. A população mudou da mesma população para o dobro da população num período de 30 anos. É dramático quando você pensa em demografia, mas o Japão não colabora mais para o crescimento global como colaborar, mas é um lugar fine, é um lugar bom de se morar. A China, ela não vai mais colaborar para o crescimento global do jeito que ela colaborou. Vai ter 5% esse ano, sei lá, esse número de fantasia chinês, a gente escolhe qualquer um, tá? Mas quando você olha para frente, você provavelmente vai para 2%, vai para um patamar ok, nada errado nisso. Quem dera que o Brasil pudesse crescer 2% de maneira sustentável hoje em dia, que nem isso a gente está conseguindo. Nem com multi commodities a gente está conseguindo crescer 2% ao ano. Mas, Rui, então aquilo que todo mundo estava acostumado a ver, que era a China construindo muita residência, muito prédio e infraestrutura para levantar o preço do minério, não vai acontecer mais? Cara, eu tenho o minério, para mim, eu tenho uma tese que não me conta não pro curto prazo, tá? Daí o minério sobe 20% da manhã e diz, o cara da Quiné falou que o minério ia cair. Aqui, então eu acho o seguinte, olha só, quando você olha pro estrutural do minério, eu acho o minério um mercado horroroso. Tá? Porque você olha para minério no mundo, você sabe que essa estatística, a China responde por 90% da demanda de minério seaborne, né? O minério que se move através do mar, né? Basicamente. Então quem demanda o minério da Vale, da Fortescue, da Rio, da BHP, todo mundo sabe isso, esse é dado conhecido, tá? Só que você pergunta assim, cara, por que o resto do mundo não demanda minério? Por que só a China? Né? Algumas razões. A primeira delas é que minério, a gente ficou muito bom em usar e reciclar minério, tá? As mini mills, com a tecnologia que funcionou super bem, a gente recicla minério hoje muito bem. Tá? Outra coisa, lógico, o resto do mundo já criou a infraestrutura necessária. Ou você começa a criar as bases... Aí o pessoal diz assim, mas a África vai se desenvolver. Cara, você não... Olha só, deixa eu dizer, isso é importante. A gente está há 30 anos esperando que o Brasil faça um catch-up de produtividade, tecnologia e instituições com o resto do mundo. A gente nunca conseguiu isso. Por isso que o Brasil, na verdade, perdeu o bonde. Você não consegue transferir instituições que permitam crescimento para outros países de maneira fácil. A África não vai sair crescendo loucamente, tá? Porque não tem instituição para isso. Da mesma maneira que o Brasil não tem instituição para isso. Então, a gente tem o que a gente consegue ver. A China, em algum momento, vai reciclar mais em algum momento. É só olhar as curvas. Vai começar a reciclar mais minério, vai demandar menos minério seaborne. Tá? Aí, com a queda da demanda do minério, talvez ela comece a usar mais minério interno do que trazendo esse minério do Brasil. Pode acontecer, mas em algum momento a China não vai ser esse demandante de minério. Até porque todo o país passou pelo mesmo ciclo. Taiwan passou pelo mesmo ciclo, o Japão passou pelo mesmo ciclo, todos os Estados Unidos passaram pelo mesmo ciclo. Tá? Então, em algum momento, esse mercado de minério não vai ser o que é hoje. Tá? Sendo sincero, tá? Aí não é tendo portfólio, não tendo portfólio, aí não é tradar. Você perguntar, você quer uma empresa de minério por longo prazo? Eu não quero. Eu não quero. Uma empresa de ouro, minerador de ouro, me dá. Minerador de ouro me dá, eu quero. Eu tenho dúvidas também, até outros metais, platina, eu quero platina, não sei, carro elétrico, não sei o que vai acontecer com essa platina, esse paládio todo aí. Tem vários metais no mundo, no setor de commodities, se você olhar a demanda estrutural, é muito complicado, até porque o mundo está se desmaterializando. Né? Cada vez a gente consegue mais PIB com menos material, a verdade é essa. Tá? Então minério é um mercado desse. Quando você pensa estruturalmente para frente, é muito complicado, eu não apostaria. Acho que o Brasil eu gosto mais até da soja, do milho, do que eu gosto do minério. Mas isso é uma... No momento, eu também não... No momento, eu não gosto do minério. Tá? Nós não gostamos. Por falar em Brasil, né? Exatamente. Então, você falou um pouco das commodities, todo mundo apostou nas commodities metálicas e tudo mais. Mas você vê que a coisa está caminhando para um outro caminho, né?
como que essa desaceleração de demanda por commodity afeta o nosso país aqui, sendo a gente tão dependente assim das exportações hoje, né? Porque até há quem diga que se a gente olhar para a economia doméstica no Brasil hoje, ela já está em recessão. Se não fosse a nossa balança comercial, a gente já estaria. Então, como que você vê os reflexos dessa dinâmica global aqui para a nossa economia? Cara, o Brasil, olha só. Deixa eu falar mais lato senso do Brasil. Deixa eu tentar entender, a gente tentar entender, né? Porque o Brasil é o tal negócio, né? O Brasil era o país do futuro. Aí o que aconteceu? O futuro chegou. E aí a gente envelheceu e não ficou rico. A gente tá envelhecendo e não tá ficando rico, né? Porque a gente diz assim, a China vai envelhecendo e fica rico. Mas daí a gente olha pro chinês, dá uma risada e não olha pra gente. E não vê que a gente tá envelhecendo antes de ficar rico, tá? Eu vou tentar te explicar o que eu acho que é o Brasil. Até porque eu entrevistei muita gente muito mais inteligente do que eu, tá? E que me explicaram bem o que é o Brasil, por que a gente chegou até aqui e por que é tão difícil pra gente, tá? E por que a gente precisa dessas safras recordes para salvar a gente. A verdade é essa, tá? O que aconteceu foi o seguinte, o Brasil, enquanto as economias... A gente passou por um processo de globalização no século XIX, tá? Que culminou com a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial você começou a desglobalizar o mundo, tá? Quando é que o Brasil começa a crescer? Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, o Brasil entra no ciclo de industrialização e crescimento. E não por coincidência ou não, né, mas desde essa época, né, desde ali dos anos 20 e 30, até os anos 70, final dos anos 70, o Brasil é uma das economias que mais crescem no mundo. O tigre sul-americano foi o Brasil. Tem períodos ali, se você pegar direitinho ali, pega 50, 70 e alguma coisa, se você encaixar o período, o Brasil é a economia que mais cresceu no mundo. Por mais de décadas, tá? Você consegue 2 décadas que o Brasil foi a economia de peso, né? Não estou falando das pequenininhas, né? Economia globalizada, né? Que mais cresceu no mundo. E a questão é que o Brasil, enquanto está se fechando o mundo, a gente se dá bem. Quando é fechadinho ali, tá? Quando é a gente ali, protege a economia interna, a gente se deu bem nesse processo, porque a gente saiu de uma economia essencialmente agrária, a gente industrializou essa economia basicamente durante esse período, né, que vai mais ou menos aí de 1920 até 1970. Aí, em 1970, a gente bate numa parede sem fim, que foi a crise do petróleo, e daí a gente bate na segunda parede sem fim, que foi a segunda crise do petróleo, e essa realmente matou a gente, porque levou a moratória da dívida, né? O Maílson fala isso super bem. Ele diz, cara, não tinha dinheiro pra nada. Porque eu me lembro, né, quando eu era criança, de que uma batata Pringles, aquele pacotinho de batata Pringles, você guardava aquilo no quarto como se fosse um troféu. É um troféu que você visitou o mundo civilizado e você teve direito a trazer uma batata Pringles pro seu quarto. Você botava aquilo ali, cara. Entendeu? O Brasil, depois dos anos 80, a gente quebrou na moratória da dívida, né? A gente nunca mais voltou. Mas por que a gente nunca mais voltou? Porque o mundo começou a se globalizar. E quando o mundo começou a se globalizar, o Gustavo Franco falava uma coisa maravilhosa, que quando ele começou a estudar se não me engano era Harvard, ele se juntou com um grupo de coreanos, os coreanos diziam assim, como é que está o processo na Coreia? A gente está abrindo, a gente está globalizando, a gente está aumentando de estudo, a gente está aumentando a densidade de capital, e a gente acha que esse é o caminho. E vocês no Brasil? Não, no Brasil a gente está fechadinho, a gente está com reserva de indústria, a gente está... né, agora teve até reserva de informática, a gente está assim, a gente está no caminho da autossuficiência, está no caminho de substituição e autossuficiência. Então aí o coreano olhou assim, isso não vai funcionar não, né? E não funcionou realmente, né? E o Brasil, o problema do Brasil foi esse, né? E aí porque quando você se globaliza, você traz, você lembra que eu falei da exportação? Quando você exporta, você sabe qual é de qualidade. Quando você está no processo globalizado, você sabe que o teu processo é de qualidade. Se dependem de você para a cadeia de produção global, você sabe que você vai de qualidade. Você tem mão de obra de qualidade, você tem infraestrutura de qualidade, você tem processo de qualidade, e a gente não fez isso, a gente continuou fechado. A gente foi se fechando e depois a gente foi sendo excluído, tá? Porque daí é o tal negócio, o pessoal olhava e dizia assim, cara, com você eu não quero não, cara, sei lá, essa tua infraestrutura é ruim, tua educação é ruim, é melhor mandar pro cara do México ali, que eu sei que ia até mais perto do mercado consumidor do que você. Então a gente foi perdendo esse espaço. Gradualmente a gente foi perdendo esse espaço, tá? E aí, por isso que você fez essa pergunta. Como é que a gente fica num processo de commodity quando o Brasil é tão dependente disso? Né? Fica mal. Mas eu acho que fica mal, quando você conclui que fica mal, eu acho que a conclusão, se você não tiver todo esse background do porquê que a gente chegou aqui, você não consegue entender.
Porque se a gente chegou aqui dessa maneira, e você entende as razões que você chegou, por isso saber a história é tão importante, você se pergunta como é que você vai sair. E eu não sei como é que a gente vai sair. A verdade é essa, porque você precisava estar integrado para que se forçasse o seu Estado a ser competitivo. A partir do momento que você desintegra e você não é parte da cadeia, porque economia é muito engraçado, né? Economia, o Friedman tinha aquela palavra mágica, né? Que ninguém sabe fazer um lápis, né? Porque o conhecimento do lápis está desagregado na economia. Toda a cadeia de valor de uma economia, ao ponto de você poder fazer alguma coisa ou não poder fazer, está toda desagregada. Né? É o custo do ICMS, do IPI, do PIS, COFINS, do ISS, no preço da borracha, é a qualidade da tua estrada e quanto dura o teu caminhão, é se o teu caminhão não vai ser sequestrado no meio da estrada e o preço do seguro para isso, é a qualidade do material que o caminhão é feito, é a qualidade do motorista, quantas vezes ele vai bater aquele caminhão no meio do caminho, quanto vai te custar isso, ou se ele vai estar presente, ou se ele vai faltar ou não, entendeu? É o teu custo do imposto de importação, né, da previsibilidade do teu câmbio para você importar o maquinário que você vai ter que usar aqui. A economia é todo um conjunto. E se as coisas saem um pouco de linha, em cada uma dessas cadeias econômicas, você fica completamente não competitivo. E você não consegue fazer, a não ser que você tenha reserva de mercado. Porque você não consegue competir com qualquer produto ou qualquer proposta do exterior. E o Brasil tem esse problema imenso, né? É um problema imenso hoje a resolver, que eu não sei como é que vai ser resolvido. Mas voltando agora, depois que eu fiz todo esse preâmbulo, que eu acho importante, tá? Porque coloca as coisas sob contexto, a gente não pode mais endividar o brasileiro, tá? O brasileiro, eu não sei se eu eu gosto muito de conversar com as pessoas mais humildes, com um porteiro, com as pessoas que estão, taxistas, né? Perguntar como é que estão as coisas. As pessoas são extremamente endividadas, absurdamente endividadas, né? O comprometimento de renda top da série. A gente passou 20 anos endividando o brasileiro, em etapas. Né? A gente foi endividando ele pouco a pouco. Aliás, é uma coisa que eu falo, uma coisa que as pessoas falam muito, as pessoas dizem assim, o presidente Lula foi um presidente de muita sorte no boom de commodities da China. Mas por que o presidente Bolsonaro, que teve a sorte que teve também do novo boom de commodities, não conseguiu crescer o Brasil na mesma proporção, saindo da pandemia? Porque a gente saiu da pandemia, tá? A gente podia estar crescendo aí com boom de commodities, boom de soja, safra recorde, e a gente não está crescendo, a verdade é essa. Tá? E a razão, eu acho, principal é porque a gente endividou o brasileiro lá atrás. A gente saiu de níveis depois, quando o presidente Lula assumiu, o brasileiro era muito pouco endividado. Né? O endividamento saiu, sei lá, em 2006, eu não tenho dado antes de 2006, tá aqui na mão. Mas em 2006 ele saiu de 20% da renda anual para 60% da renda anual. Então você endividou o brasileiro enormemente. Quando você faz o processo de endividamento dessa natureza, você cresce acima do potencial. Né? Tem duas maneiras fáceis de crescer acima do potencial. Endividar, né? Você consegue crescer acima do potencial, e a consequência, o outro lado da moeda, é que você começa a reduzir desemprego. Você começa a empregar mais gente. Quando você está empregando mais gente que você empregava anteriormente, você, por definição, está crescendo acima do potencial. O que você está botando trazendo força de trabalho para dentro do mercado. Por exemplo, entre uma recessão e outra. Estados Unidos, 3% de desemprego para 10% de desemprego. Quando você vai de 10 para 3 de volta, aquele crescimento, por definição, é acima do potencial, porque incluiu, né, você trazer todo aquele pessoal de volta para a força de trabalho. Se você quer medir certinho, mede o crescimento dos 3% de desemprego, que é o que a gente faz na carta das vacas magras e vacas gordas, até novamente 3% de desemprego. Você vai ver que o crescimento da economia americana é muito menor do que você imagina que seja. Né? Porque você fica vendo esse 2%, 2 e alguma coisa por cento todo ano, é porque você não vê os números negativos da recessão. Né? Então, o Brasil, como você não pode mais endividar as pessoas, a tua produtividade é baixa, a tua demografia virou, né? Você vai ter que viver desse ciclo de commodities. Por isso que a gente ficou muito mais dependente de commodities. Né? Por isso que a gente ficou... Hoje eu argumentaria que a gente é muito mais cíclico em relação a commodities do que a gente era no passado. Tá? Agora, uma curiosidade, vou te dizer uma curiosidade aqui para você, porque eu gosto sempre de falar uma coisa que... Pode ser que eu não vi em outros lugares sendo falado, embora eu acho que seja uma coisa importante. Tá? O Brasil está crescendo por mais tempo do que as pessoas esperavam que crescesse. Tá? A gente já, com 13,75 de taxa de juros, a gente já esperava que o Brasil tivesse desacelerado mais. O nosso número, tá? No momento, é 1,4% de crescimento do PIB. O que me impressiona, acho que impressiona todo mundo. O Brasil tem meio aquele... A gente fala que o CDI é o queniano, né? O cara que não para de correr, né? Que sempre está maratonista, né? Mas o Brasil está meio assim também, né? Com 13,75 a economia já deveria ter sentido mais. Tudo bem que você teve a safra recorde,
Tudo bem que o agro ajudou, tudo bem que o agro, quando você considera toda a cadeia, não o agro stricto sensu, o lato sensu do agro, ele é quase um quarto da economia, a gente escreveu isso numa carta, que é colhendo o que plantamos, tá? Mas é impressionante, é uma coisa que a gente está fazendo mais estudo e quer trazer uma carta sobre isso, é como o Brasil tem sido tão resiliente em termos de crescimento, tá? Vis-a-vis o fato de que você está com taxas de juros reais hoje na casa de quase 10%. Né? Como é que o queniano ali, o maratonista, está correndo ainda, né? O cara, você está jogando cada vez mais aqueles pesos pesados na costa do cara, cada vez mais saco de areia, e o cara ainda não parou de correr. Vocês têm algum suspeito já? Alguma suspeita de por quê? Cara, a gente tem algumas ideias. A gente tem algumas ideias que a gente está explorando, tá? Se as nossas ideias estão certas, a gente vai para a desaceleração no segundo semestre. Mas é impressionante. Deixa eu trazer na carta. Essa eu vou trazer na carta, tá? Porque eu não quero falar. Eu tenho uma desconfiança, mas não quero falar aqui. Não quer dar spoiler que a nossa economista está agora, inclusive mandou uma mensagem que ela está agora olhando isso. A gente quer trazer na carta desse mês. Tá bom. Mas eu não quero trazer errado e depois na carta eu escrever outra coisa. Mas a gente está analisando sério por que o Brasil, por que o cara está correndo quando ele já devia ter parado de correr. Rui, eu tenho a teoria, tá? E a teoria para mim não é só o Brasil. Vou te dar uma ideia aqui, só para deixar no suspense. Eu acho que o mundo está sendo surpreendido por renda real. Eu acho que renda real, porque a inflação de energia caiu muito rápido. E a inflação dos mais pobres, a metade da parte que é consumo real da economia, ela surpreendeu para baixo, tá? Você pega a inflação ao consumidor e é o consumidor mais propenso a consumir, tá? Ela caiu mais rápido no mundo do que se esperava pela conta de energia. Tá? Então eu acho que houve um crescimento de renda real que era inesperado e que foi tirado das costas das pessoas via alimento, porque o Brasil, na verdade, o Brasil tem uma coisa fantástica, tá? Em termos de inflação, porque como a gente começou a subir 12 meses antes a taxa de juros do que os Estados Unidos, a nossa inflação de bens é a mais comportada do mundo junto com a do México. Porque o Brasil são 3 etapas para você desinflacionar o Brasil. A primeira etapa é o CRB em reais. Você precisa daquele que é o commodity em reais. Você precisa dos commodities em reais controlados. Quer dizer, commodities não pode ficar subindo loucamente e a moeda não pode depreciar. Tá? Então o CRB em reais tem que ficar sob controle. Isso já está por 12 meses. Tá? Depois você tem que desinflacionar os bens, que vem desinflacionando do Brasil até mais do que outras economias desenvolvidas. Tá? E depois você tem que pegar a inflação inercial e domar ela, que é a parte mais difícil, que é de serviço, que normalmente necessita uma desaceleração econômica, porque ela é muito inercial. Tá? No mundo inteiro é assim. Tá? Normalmente, quando a inflação de serviço começa a ceder, você descobre que você já está no meio de uma recessão. Tá? O Brasil, tá? Isso a gente tinha uma call que a gente tinha, era que o Brasil ia desinflacionar mais rápido que o mercado esperava. E a gente ainda tem essa call. Tá? A gente ainda é aplicado a inflação. Por quê? Porque a gente viu o CRB em reais, viu a transmissão para bens e está vendo essa transmissão para o serviço e para a inflação inicial. Agora, no mundo inteiro, esse crescimento de renda real, né, porque, na verdade, deixa eu dizer isso, o Campos Neto, quando ele fala assim, a taxa foi mantida em 13,75, na verdade ele poderia falar assim, eu aumentei novamente a taxa real da economia. Mais um mês que eu aumento, mais uma reunião que eu aumento a taxa real da economia, porque a inflação está caindo. Tá? Então, na verdade, a gente está apertando mais e mais a economia. A gente não está apertando menos. A gente não está mantendo 3,75. A gente está apertando mais e mais do ponto de vista real a economia. Mas o corolário disso, né, como o emprego está muito forte no Brasil, né, você olha a PNAD, você olha o CAGED, o emprego está muito forte no Brasil, houve um crescimento de renda real, em que talvez não fosse esperado. Isso é no mundo. Você lembra que eu falei para você que o desemprego está baixo no mundo inteiro, muito baixo? Todo mundo teve esse efeito de renda real, com emprego forte e uma queda da inflação ao consumidor, particularmente ao consumidor mais propenso a consumir, né, que é a parte mais de baixo da distribuição de renda, muito forte. E talvez seja por aí. Talvez seja por aí. Mas vamos esperar a carta, porque a gente já está fazendo análise. Eu queria fazer uma pequena provocação ainda sobre esse assunto. Posso? Se joga. Você acha que tem a ver com o estímulo fiscal? Essa resiliência também? Não, tem também, com certeza. Talvez até no mundo a gente ainda tem efeitos, a gente ainda reverbera, né, o que aconteceu no Covid. Você ainda tem poupança acumulada nos Estados Unidos e em vários outros países do que aconteceu no Covid. E no Brasil não é exceção. Quando você fez estímulos do tamanho que você fez, né,
você criou poupança no mundo, né? Você aumentou muito a base monetária, criou poupança no mundo. Por exemplo, o Reino Unido é uma geografia com essa característica. Você criou muita poupança e os caras não gastaram. O americano, pelo menos, não gastou, porque o americano, cara, você dá dinheiro, o cara gasta. O americano, a vida do americano é casa na hipoteca, é carro no leasing, entendeu? E gasto corrente no cartão de crédito. Mas o inglês estava mais retraído, né? Sentiu mais o peso, por exemplo, da guerra, do preço do gás, ele não gastou essa poupança. Tá? Eu acho que você ainda está vivendo de estímulos também. É uma outra suspeita que a gente tem. Legal. Agora, Rui, você falou bastante aí sobre a condição do Brasil, né? E tem uma coisa que tá quicando aí, que parece que é uma grande esperança do brasileiro, e principalmente de quem acompanha o mercado financeiro, que é a reforma tributária. Né? Que parece que ela pode solucionar muitos problemas, liberar muito PIB. E eu sei que vocês escreveram uma carta também sobre isso, né, recentemente. Eu queria que você desse a opinião de vocês sobre a reforma tributária. O que pode trazer para o Brasil e qual até a chance dela sair realmente? Cara, é a New Hope, né? Uma nova esperança. É tipo Guerra nas Estrelas, episódio 4, né? Uma nova esperança, né? Salve-me, Obi-Wan Kenobi, você é minha última esperança. Então, tipo assim, a reforma tributária é quase como se fosse a última esperança brasileira de que a gente pode começar a galgar ou a voltar, né? A trazer alguma esperança para o povo brasileiro de crescimento. Porque é o seguinte, o Brasil, a gente fez um programa com o Marcos Lisboa, tá no YouTube, tá maravilhoso, né? Em que ele usa uma expressão que eu acho fantástica, diz assim, ó, o Brasil é um estado sequestrado, tá? Porque é um estado em que pequenos grupos de interesse, seja quais forem a Associação de Bombeiros do Estado de São Paulo, o que quer que seja, tá? Usei esse bombeiro que o Marcos Mendes falou num programa de vocês, tá? Mas sem fulanizar nos bombeiros. Sem fulanizar, adoro os bombeiros, cara. O bombeiro pra mim é meu herói, cara. O cara que salva a gente, herói total. Mas o que acaba acontecendo é que o Brasil virou um estado em que pequenos grupos de interesse, de uma maneira ou de outra, seja a Zona Franca de Manaus, o que quer que seja, né? Ele consegue criar jabuticabas, e jabuticabas difíceis da gente se livrar. E o Brasil... Vamos começar do seguinte, tá? Até para as pessoas entenderem o que é reforma tributária. Existem dois grandes grupos de impostos, tá? Que é o imposto sobre renda, que no Brasil é até razoavelmente simples, tá? O imposto de renda pessoa física é razoavelmente simples, e eu vou argumentar, o pessoa jurídica não é o fim do mundo, tá? E os impostos sobre consumo. Os impostos sobre consumo, esquece os impostos sobre renda no momento, tá? Os impostos sobre consumo no Brasil, eles são o fim do mundo. A gente criou um monstro, a gente criou um troço que, na nossa carta a gente bota, são 5 gangsters, né, que é o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS e o ISS. A gente criou uma monstruosidade, tá, que é tipo assim, não dá nem pra dizer, quando você olha o monstro, tipo assim, parece Stranger Things, né, você olha o bicho assim, você diz, caramba, como é que esse bicho foi criado, né, cara? Por quê? Porque a gente começou a fazer umas coisas absurdas, a gente tributa o consumo de bens diferente da maneira que a gente tributo ao consumo de serviço. Por que? Eu não sei, cara. Eu não sei por que você vai dizer que um bem tem que ser tributado diferente do serviço. É só porque é mais fácil tributar o bem por ponto de vista de controle, tá? Mas na natureza das coisas, você não pode tributar um bem diferente. É consumo, tá? De um produto, tá? De um serviço. Bens e serviços deveriam ser tributados a mesma alíquota, porque simplifica, tá? Daí você cria coisas como os bens são tributados diferentemente. Aí você tem que definir um bem. Cara, definir um bem é difícil pra caramba. Porque, cara, chocolate tem que ter uma tributação diferente de biscoito. Daí você cria biscoito e chocolate. E aí, é biscoito ou é chocolate? São coisas do gênero, tá? Você vai ter coisas do tipo, cara, leite de aveia é loção ou é desodorante. Aí você tributa. Definir produto é muito difícil. É quase impossível você definir um produto de forma que a pessoa do outro lado não queira arbitrar isso de alguma maneira. Isso começa a gerar um contencioso tributário gigantesco. Outra coisa, você tributa na origem ou você tributa no consumo, no estado consumidor. E o Brasil, por uma série de jabuticabas que eu também não sei explicar direito, tributa na origem, tá? O que faz com que o cara comece a produzir no Sergipe para mandar para a Zona Franca de Manaus, para mandar para o Rio de Janeiro, ou São Paulo do Sudeste, para ser consumido. Você tem todas essas jabuticabas, cara, que foram criadas tipo assim, dizem que tem, eu não sou especialista tributário, mas dizem que tem um cara que, qualquer empresa tem que ter um cara que entre todas as unidades da federação de manhã para ver todas as legislações de ICMS, para ver se mudou alguma coisa, né? E o contencioso tributário brasileiro é múltiplo, assim, tipo assim,
Você bota assim numa linha, tipo assim, o controle tributário do mundo, do Brasil, é completamente fora de linha, completamente. Por quê? Porque gera essas coisas todas, porque as pessoas começam a arbitrar essas coisas, né? E o país não anda, a verdade é que o país dessa maneira não anda, né? Então você tem a ideia mágica, que 150 países já adotaram, só deu errado em um país que eu conheço, que foi a Malásia, tá? Mas que 150 países descobriram nos últimos 40 anos e que é a maneira que funciona. É que você unifica tudo isso num imposto só de consumo. Você tem um imposto de consumo, que no caso do Brasil é o imposto de bens e serviços proposto pela reforma do Bernardo Api, que é conhecido no mundo como o IVA, Imposto de Valor Agregado. E você coloca tudo sobre valor agregado. Serviços são tributados sobre valor agregado, tudo é tributado sobre valor agregado na economia. E você, na verdade, consegue com o imposto só simplificar isso tudo, começa a tributar no destino e não na origem, começa a tributar bens iguais a serviços, começa a tributar tudo igual, porque aquela coisa, no Brasil você vai criando a jabuticaba. A cesta básica, vamos isentar. Mas daí como é que você define? Pão. Né? Pão aqui da Faria Lima, aquele pão maneirão, tal, que custa 10 vezes o... Aquilo semente ali... de papoula. Aquilo é sempre com semente de papoula da Indonésia, lá de diabo que vem aquela... Aquilo ali você vai tributar ou não vai tributar? Você começa a criar essas coisas. É melhor você tributar tudo igual. E aí você dá o dinheiro, você faz a transferência de renda para a pessoa que precisa comprar o produto da cesta básica. Que diabo que é a cesta básica? Lá no Rio, por exemplo, a cesta básica é feijão preto. Aqui é aquele feijão paulistinha. Né? Carioca. Feijão carioca aqui. Daí você vai tributar. Qual é o feijão que você tributa? Qual é o feijão que você não tributa? E acabar com tudo isso, simplificar. Né? E poder fazer isso até de maneira automatizada. Já que você vai criar um imposto só, fazer de maneira automatizada. Mas daí vem o problema, né? Num estado que é um estado difícil de você lidar, vai ser 5 ou 6 anos, esqueci, de você fazer essa transição. Daí você vai lidar, em 6 anos você vai lidar com ICMS, PIS, COFINS, ISS e o imposto de bens e serviços. Para você, depois de 6 anos, tirar esse arcabouço todo e deixar só o imposto de bens e serviços. Pode piorar antes de melhorar. O problema é que quando começa, olha só, vamos supor que comece 2 anos do governo Lula. 6 anos, você pega 2 anos do governo Lula, 4 anos do próximo governo, tá? Você vai passar por 2 governos. Se for no final do governo Lula, você pode até passar por 3 governos para implementar isso, né? A mudança da tributação de origem para destino está sendo proposta em 50 anos. Eu não vou ver essa mudança. No Brasil, deixa eu dizer, o arcabouço fiscal... Você quer dizer que está sendo proposta para ela estar efetivamente mudada daqui a 50 anos? Não, você vai mudando aos pouquinhos. Em 50 anos, vai estar completa em 50 anos você tributa. Por quê? Porque o Estado que produz vai perder esse benefício e quem vai ganhar esse benefício é São Paulo, que é o Estado que consome. Né? Então você tem que pensar como fazer essas equalizações tributárias. Mas a racionalidade disso é acabar com guerra fiscal, né? Acabar com guerra fiscal. E fazer todo mundo ser mais eficiente na hora de produzir. Lógico, né? Tentar produzir umas coisas simples, produzir perto do mercado consumidor. Né? Não é fazer negócio para ir para Manaus para voltar, ou para ir para o Sergipe para voltar, fazer as coisas perto do mercado consumidor. Outras vezes a gente tentou fazer indústria em lugares remotos do Brasil, que não tinha mão de obra, o cara não sabia ler um manual, o cara não tinha educação básica, o custo para chegar lá a todo o material inviabilizava, o tamanho da indústria inviabilizava, porque a indústria tem tamanho mínimo para serem feitas, e o Brasil vive dessas jabuticabas até hoje. Entendeu? Então essa reforma é a grande esperança, tá? Que não seja desidratada, que passe razoavelmente com o core dela intacto, para que a gente possa justificar até para os nossos filhos o que a gente está fazendo com o país, cara. Agora, se vai ser sequestrado novamente por grupo de interesse, pode ser que seja, né? Tem números aí que o PIB pode crescer enormemente, que a diferença do PIB em 20 anos pode ser 20%, uma coisa dessa natureza. Se você realmente implementar essa reforma, acredito que possa mesmo, tá? Agora, vamos passar? Vamos conseguir? Né? Porque o teto de gastos, se eu não me engano, era 2017, 2037, ou 2016, 2036. Era 20 anos, né? Era a proposta. Com uma revisão de 10. Ia ser revisto depois de 10 anos e era para total de 20. Isso. Não durou 6. Não. Né? Acabou. Né? Acabou na pandemia. O teto de gastos, na verdade, ele durou 4, porque ele acabou na pandemia. No ano da pandemia ele acabou. Né? Então, 30 anos viraram 4. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Não sei, cara. Mas em algum momento, porque o Brasil tem essa característica, né? A gente tem pelo menos o arcabouço necessário para quando a coisa ficar realmente feia, né? Alguém acorda e diz assim, cara, agora está realmente feio, a gente tem que resolver o problema, né? Eu acho até que
Isso é verdade. E eu acho que talvez a nossa classe política acorde para isso. Porque eu já ouvi comentário até do que, cara, mas se passar a reforma, vai ter inflação de serviços, porque o imposto de serviço vai subir e isso vai implicar uma inflação de serviços por algum tempo. Cara, se você começar a sequestrar o futuro por questões de curto prazo, acabou. Entendeu? Alguém tem que acordar para esse fato. Como acordar? A gente fala do futuro, a gente esquece que o passado a gente teve grandes heróis, tá? Disso tudo. Aí você vê a Argentina, a Argentina está vendo hoje, eu acho que é 97% da taxa de juros, né? Eu acho que a inflação anualizada, a inflação corrente anualizada é acima de 140%. A corrente anualizada, tá? Não é os últimos 12 meses não, corrente anualizada. Pelo menos foi o dado aí que me passaram. Cara, a gente, desde 1986, quando fechou a conta movimento, que o Banco do Brasil e o Tesouro tinha uma conta direta entre eles, e ninguém sabia quais eram as contas públicas, e aquilo foi no governo Sarney, Dilson Funaro, ali atrás, né? Desde 86 até 94, a gente passou por 8 anos de amadurecimento institucional, em que pessoas como Maílson, Malan, Gustavo Franco, Pércio Arida, né, que várias pessoas ali, cara, sentaram e disseram assim, cara, vamos botar as contas públicas sob controle, vamos medir, vamos equalizar e combinou ali com o Itamar Franco, que criou as condições necessárias do ponto de vista das contas públicas para que o real entrasse. Mas foi um processo heróico de 8 anos do Brasil. Aquilo foi heróico, a gente podia estar na Argentina até hoje, entendeu? Aquilo ali, alguém sentou e disse assim, cara, não, tipo assim, a sociedade disse, não dá mais, eu não aguento mais. Eu me lembro dos meus pais, cara, torciam para 20% de inflação, porque 20% batia gatilho salarial. Então você tinha que torcer para que batesse 20% de inflação acumulada para ter gatilho salarial. Senão você estava trabalhando com 80% do teu salário, né, real, né, até que batesse o gatilho salarial. Então, a gente já fez isso no Brasil. A grande tristeza do Brasil é que a gente fez isso, né, um processo heróico, né, dentro de um país onde as instituições eram muito ruins, ainda são, tá? Por que a gente não pode fazer de novo? E a reforma tributária é algo que talvez a gente possa fazer de novo, né? A gente possa começar a andar na direção certa. Porque o problema do Brasil não é o imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda tem as dificuldades, mas você vai fazer imposto de renda nos Estados Unidos. Vai lá, pega ali e faz seu imposto de renda nos Estados Unidos, você vê que moleza que é. Meu filho, é um inferno, entendeu? Eu faço meu imposto de renda numa tarde, cara. Tarde não, eu faço poucas horas o meu imposto de renda. Cara, já vai fazer nos Estados Unidos é um inferno. Inferno, entendeu? Então, o imposto brasileiro de renda, ele tem problemas. Mas não é nada comparado ao imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo é um inferno. Então, vamos lá. Rui, eu queria puxar um pouco para a parte de alocação. No estudo de vocês sobre reforma tributária, que é muito bom, inclusive vocês falam de setores mais afetados, setores menos afetados, por causa dos benefícios fiscais, que com uma reforma tributária seriam todos revistos em tese, né? Então, eu queria entender um pouquinho como que vocês estão se preparando para essas eventuais mudanças fiscais em termos de ações aqui no Brasil. Você comentou também que gosta de ouro e que estão aplicados em inflação. Então, eu queria entender mais um pouquinho da sua cabeça como que você traduz todo esse conhecimento para as suas convicções em carteira hoje. Bom, eu acho que é justo dizer o seguinte, olha só, no momento, as convicções são razoavelmente baixas, tá? Convicção baixa não quer dizer que a posição necessariamente tem que ser pequena, quer dizer que você tem que prestar mais atenção nas correlações, tem que prestar mais atenção se tudo não está apontando na mesma direção, porque se der errado, tudo dá errado junto no portfólio. Você tem que balancear mais o seu portfolio, tá? Vis-a-vis o fato de que a convicção não é alta. Vou te dar um exemplo de o que a gente está falando de convicção, né? O governo ele tem que fechar esse buraco fiscal que as pessoas estimam mais ou menos aí 100 bilhões. Né? Vai terminar a JCP? Não vai terminar a JCP. Né? Terminar a JCP é um cenário e afeta, por exemplo, bancos, bebidas muito. JCP é o juro sobre capital próprio, que é o jeito que as empresas devolvem o dinheiro para os acionistas e que paga imposto, né? Obrigado pela não, tem que fazer uma tecla SAP. Obrigado pela tecla SAP. Mas a verdade, por exemplo, vai passar ou não vai passar a tributária? Se passar a tributária, os setores de serviços vão ser mais tributados. Vão ter que subir preços, provavelmente, para compensar essa tributação mais elevada em alguns serviços. Tá? E aí, você compra ou não compra serviço? Como é que você lida com isso? Né? E a verdade é que você vai lidar com probabilidade. Né? Não quer dizer que você não vai investir em nenhuma empresa, nenhum banco ou nenhuma empresa de bebidas por causa da JCP,
ou você não vai investir em uma empresa de serviço. Você vai lidar, eu estou brincando, que para você investir na bolsa hoje, tá? Você tem que ser um tributarista, praticamente, né? Que tributos virou uma função muito importante. Mas o que a gente está fazendo, olha só, de modo geral, o que a gente pensa, só para tentar simplificar o problema da melhor maneira possível, o que a gente pensa da bolsa hoje, no mundo e no Brasil, como consequência, tá? A bolsa no mundo hoje, a gente não está dizendo assim, nossa, cara, é o fim do mundo para a bolsa global. A gente está dizendo que ela está resfriada. Tá? Essa bolsa está resfriada, ela está num processo de que não dá para sair correndo. Tá? Por quê? Porque os lucros ainda estão sendo revisados para baixo, porque o prêmio de risco de equities é pequeno no momento, porque as taxas de juros hoje estão bem acima do neutro, e a valuation não reflete isso na sua totalidade. Não quer dizer que tem que cair? Não tem que dizer que tem que cair. Tem que dizer que está num resfriado, não adianta querer sair correndo. A gente acha difícil da bolsa sair correndo. Tá? Mas o Brasil, ele tem essa característica. Se você pegar séries históricas, né, eu acho que vários convidados aqui já devem ter falado isso, cara, você corta de um jeito, corta do outro, olha, reolha, olha de novo, cara, ela tá barata. Mas quando você olha, o problema é quando você olha séries de 40 anos para dizer que tá barato, você espera que no próximo ano a coisa suba. Só que a série é de 40 anos. Quando você pega naquela série ali, olha, ano passado, teve 5 anos que a coisa estava ruim e foi ficando pior. Né? Não quer dizer que vai subir imediatamente. Quer dizer só que em relação à série histórica, que aquele ativo está barato. Então a única coisa que a gente diz é o seguinte, a Bolsa Brasileira aguenta mais desaforo. Tá? Ela aguenta mais tapa na cara. Tá? Ela aguenta mais bolacha. Porque ela tá, tipo assim, a valuation aguenta mais desaforo. Então a gente tá tentando focar, a gente tá tentando fazer aquele processo que é um processo difícil, né? Dizer assim, cara, o que você consegue aqui onde eu tenho o mínimo de incerteza política, o mínimo de incerteza tributária, e eu consigo um business, né, em que esse business consiga crescer de maneira idiosincrática dentro desse ambiente, né? Defenda antes de conseguir crescer. A gente tem muito pouca coisa, né? Você vai achar ali, tem alguns lugares, algumas empresas são lugares comuns, outras nem tanto, mas você vai achar ali Alupar, Sabesp, Vamos, Vivara, você vai achar um núcleo ali que a gente encontrou, né, para passar por esse período difícil, mas ao mesmo tempo estar num ativo que a gente acha que a valuation desse ativo justifica estar nesse ativo. Tá? Isso falando de bolsa. Quando você olha para a parte de juros, a gente tinha uma teoria simples, que é a inflação, que ficar olhando, as pessoas ficaram quase histéricas com o processo do Focus, né? O Focus está ficando divergente. O Focus a gente é cego guiando cego, tá? E tem um cluster ali enorme, tá? É meio cego guiando cego, opinião pra caramba, pouco dado, muita opinião, e um pouco de cego guiando cego, e muito efeito de manada naquilo ali, né? E quando a gente olhava os dados, cara, os dados eram um processo muito convergente. Era um processo que estava convergindo, o pessoal estava pulando o penhasco ali no Focus, e a gente olhava para os dados, cara, esses dados estão ficando legais, olha esse CR bem reais, olha esse bens, olha essa inflação inicial, vamos aplicar a inflação. E a gente está aplicando a inflação, a gente simplesmente alonga às vezes, porque começa a convergir a curta mais para o nosso lado, a longa continua em 6%, daí a gente vai aplicando inflação. Também a gente passou muito tempo nesse processo de ficar alongando o juro nominal aplicado. Tá? Estava no 25, foi para o 26%, porque a gente achando que a inflação sendo mais... Que a curva brasileira chegou a um ponto que fez um V, assim. A gente colocou isso numa carta, não lembro que carta era. Era a carta que foi antes da meia-noite em Paris. Qual foi a carta antes da meia-noite em Paris? Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Mas a curva era um V perfeito, né? De 13,75 caía e voltava para o mesmo nível que estava antes. Aí dizia, cara, isso não parece certo, parece que ela tem que ceder, né? A volta vai ser mais lenta do que as pessoas estão precificando no momento, né? E a gente começou a aplicar juros nessas mas a nossa principal call continua sendo aplicada a inflação. O real, eu acho que o real ele entra mais numa tese global, tá, de moedas. Porque aconteceu o seguinte, por alguma razão que a gente não consegue explicar ainda, tá, a gente colocou isso na nossa última live dos multimercados, a volatilidade do mundo caiu muito. A volatilidade, talvez puxada pela volatilidade de juros, que ela tem, normalmente quando os juros fazem pico, a volatilidade de juros cai, tá? E na nossa teoria, a volatilidade de juros puxou as outras volatilidades para baixo. A volatilidade de moeda caiu, a volatilidade de bolsa, VIX caiu, a volatilidade de bolsa caiu, né? E nesse processo de todas as volatilidades sendo puxadas para baixo, o carry das moedas ficou muito importante, né? Quer dizer, quando se a volatilidade é zero, o carry é tudo que importa. Os preços das moedas não se mexem. O que diferencia uma moeda da outra? Só o carry.
né? Se você me prometer que o real e o dólar estão pegados um no outro, eu vou comprar o real infinito, porque ele me dá um carrego muito maior do que o dólar. Carry é a né? diferença entre as taxas de juros. Entre as taxas de juros das duas moedas, né? Entre os 5,25 dos Estados Unidos e os 3,75 do Brasil. Tá? E agora, se a volatilidade das moedas cai, o carry sobe de importância. As moedas com carry performam super bem. Você pega recentemente que moedas estão performando. Moeda do Brasil, moeda chilena, moeda do México, moeda da Hungria, né? Tudo, Deus me perdoe, até a moeda da Colômbia, tudo está performando bem, que tem carry alto, né? Que tem um carrego alto, né? E acho que tem mais dificuldade de alto, o dólar como um todo tem performado mal, mas acho que tem mais dificuldade de auto-performar o dólar, são as que tem carry baixas, asiáticas, por exemplo. Tá? Então o Brasil, acho que o real está nesse meio, é uma moeda de carry alto, e nesse ambiente você não quer vender o real. Tá? Pode se apreciar muito mais daqui, o modelo dos nossos economistas é abaixo do preço atual, mas a gente não aposta nem para um lado para o outro nesse momento. Tá? A gente não vende nem compra nenhuma moeda de emergente. Já acho que nessa fase do ciclo as moedas de emergente deveriam ser mais difíceis, mas o carry é impossível lutar contra nesse momento. Tá? Então, no kit Brasil, dólar, bolsa e moeda, são essas três posições que a gente tem no momento, são essas três vertentes. Eu acho que para falar da alocação de valor, vamos falar do começo que a gente falou: desemprego baixo, uma taxa de juros que é acima do natural, tá? Acima do ponto de equilíbrio, inflação que ainda é acima do ponto de equilíbrio, né? Indicadores antecedentes ruins, o que não significa necessariamente que os Estados Unidos vai recessionar, mas significa que os tempos econômicos estão difíceis no momento. Tá? E se você for reacelerar, é difícil porque você não tem mão de obra para reacelerar. Tá? Então esse é o cenário, ou é recessão ou é marasmo. É um tempo difícil econômico. Tá? E que está refletido no quanto o PIB global está crescendo no momento. Né? Então o que a gente tem? Quando a gente olha para a parte de bolsa, a gente continua net vendido em bolsa. Quer dizer que a gente espera que a bolsa desabe? Não. Tá? Quer dizer que a gente acha que a bolsa, com lucros caindo, com uma inflação ainda alta, num processo de indicadores antecedentes ruins, em dificuldade de você reacelerar a economia, com uma valuation ainda elevada, é difícil a gente estar otimista. A gente acha que a bolsa não vai sair correndo. Tá? Então a gente faz muito stock selection na bolsa, sector selection. Tá? Não é simplesmente vender o índice outright. Tá? E a gente se posiciona ali de uma maneira que possa gerar defensividade para o portfólio. Tá? Eu acho que qual é o principal diferencial da gente, porque tem muita gente vendida em bolsa. Né? O principal diferencial é que a gente trabalha cada vez mais nos single names, cada vez mais nos setores, cada vez mais no estrutural e cada vez menos no índice. Tá? Quando a gente vai para as moedas, a gente tem uma visão de que não dá para vender emergente, falei nesse momento, né? E a gente continua vendido em moedas onde a gente considera fragilidade. Por exemplo, a reabertura da China para a gente não está sendo um processo pujante. A gente não acha que é um processo que vaza para o resto do mundo. E mercados que são muito afetados. Se a gente acha que a taxa de juros de 5,25 é ruim para os Estados Unidos, nossa, para a Austrália, para a Nova Zelândia, para a Suécia é o fim do mundo. Então a gente vende essas moedas com dólar americano. No caso da Austrália e Nova Zelândia, tem até um kick. Se a China realmente não funcionar, essas moedas tendem a não performar bem junto, porque a moeda da Nova Zelândia é muito pegged na moeda australiana, e a moeda australiana não performa bem nesse cenário, como não tem performado, tá? Então esse basicamente é o cenário, tá? A gente gosta das moedas que sofrem mais com juros do que dos Estados Unidos. Na parte de commodities, a gente tem... Foi difícil, né? Porque as commodities não subiram no ano, tá? A gente até conseguiu sobreviver nesse ambiente, mas a gente não... O petróleo, deixa eu falar do petróleo. Vou falar do petróleo. Vários dos meus competidores já passaram pelo petróleo, que estavam comprados no petróleo igual a mim, tá? E fizeram o meia-culpa, olha, não deu certo, não subiu, então estava a hora de fazer a meia-culpa também, tá? Deixa eu dizer, talvez falar um pouco diferente, falar o que eu acho que meus principais competidores não falaram com relação ao petróleo. O problema do petróleo para mim foi a guerra, em grande parte foi a guerra. Tá? Por que eu vou dizer que foi a guerra? Porque o petróleo, ele estava numa subida linear, praticamente, no pós-Covid, na direção dos 70, 80 dólares. Tá? Quando você está numa subida linear, você está balanceando a volta da demanda com a volta da oferta. Tá? Oferta e demanda estão voltando. Por exemplo, a produção americana se recuperava lentamente, a demanda ia se recuperando conforme a abertura global acontecia. Então você está num processo ali em que o preço apreciava gradualmente,
né? E você tinha as dinâmicas de oferta e demanda se encaixando. A OPEP naquela época subia 400 mil barris e a coisa ia se encaixando. Tá? Eu achava um processo virtuoso. Aí entrou a Rússia. Quando a Rússia entrou, o preço faz uma descontinuidade de 80 para cima de 120. Né? E todo mundo precifica o fato de que os governos confiáveis do mundo, né, que é os Estados Unidos e a Europa, iam tirar aquela oferta russa. E aí o petróleo vai para 120. Ninguém imaginava que ia ser para inglês ver e que, na verdade, nunca aconteceu. Nunca saiu um barril russo do mercado. Tá? Foi tudo reciclado em navios piratas e a Rússia e a Ucrânia pararam de consumir petróleo porque estavam em guerra, a economia começou a despencar e parou o consumo, diminuiu o consumo de petróleo na Ucrânia e na Rússia, mas não diminuiu a produção russa. E a Rússia começou a exportar mais, porque você vê o dado de produção na OPEP, você não vê o dado de exportação normalmente. A Rússia começou a exportar mais e apareceu um navio pirata de tudo quanto é lugar. Aí vai uma parte também que é minha teoria. Se já está essa bagunça toda, por que não olha para o Irã e começa a comprar um pouco mais desse barris do Irã? Entendeu? Que já que, na verdade, é uma prostituição global, né? Que, na verdade, o mercado global foi literalmente usurpado, né? Porque você confia um mínimo nas instituições. Tá? Você confia que o governo americano, a palavra do governo americano vale alguma coisa. Você confia que a palavra do governo europeu vale alguma coisa. Quando eles te dão uma palavra e, por outro lado, vê a Índia, né? A Índia comprando o petróleo russo e vendendo de volta a gasolina, eles sabem que estão comprando a gasolina russa, na verdade, destilada, e todo mundo fica quieto, na verdade, você vê que a palavra dessas pessoas valia nada, né? Valia nada. Tipo assim, qual foi o principal problema? Foi esse. Porque quando você vai para 130, você desbalanceou a oferta e demanda. Lembra que você foi para 130 de petróleo? Ao mesmo tempo que você foi para 130, o chamado crack spread, que é o preço da gasolina em relação ao petróleo, disparou para cima. Naquele momento bateu falta de refinaria. Então o preço do produto ao consumidor explodiu para cima. E aí afetou demanda. Mas não só afetou demanda, cara. O cara da Noruega, vários outros lugares que iam definir o quanto de petróleo ia trazer para o mercado, cara, a 80, 70 é uma coisa, a 130 eu trago tudo que eu posso, né? Então a oferta veio, a gente tem a balança do petróleo, a gente monitora a balança do petróleo. Cada linha da balança do petróleo de oferta, desde que a Rússia entrou em guerra, surpreendeu para cima. Por que surpreendeu para cima? Porque você pôde se redear 120 para trazer a produção 12 meses depois, 10 meses depois. Entendeu? Então, a oferta e a demanda naquele momento, elas se descasaram. A demanda começou a sofrer, porque o preço, principalmente o preço do destilado, do produto final da gasolina e do diesel, explodiu para cima. Tá? Então, a demanda foi afetada por preço e a oferta foi afetada por preço, por uma descontinuidade de preço. Tá? Isso foi basicamente o que aconteceu com o petróleo. Daí ele voltou para onde? Voltou para onde ele deveria ter estado, que é por volta de 80. Só que, para o investidor global, né, de 40 para 70 foi uma diversão. De 120 para 75 foi o fim do mundo, né, pessoal? E eu acho que você está num patamar, num momento, em que nossa opinião é que não cai de 65. Então a gente não é nem mais comprado em futuros, a gente simplesmente é vendido em put em que isso não cai de 65. Tá? Por quê? Porque 65 a gente acha um preço que volta... todo mundo está brincando. O preço atual é quanto? O preço atual no momento é porque varia contrato. Não momento, mas porque varia contrato a contrato, cara. Daí eu te dou o preço, porque a curva é. Eu vou te dar o preço certinho aqui, olha aqui um segundo. Tá? Porque também esse troço tá variando tanto dia a dia. Mas tá por volta de 70, tá? Eu vou te dar o preço aqui certinho. Mas na nossa concepção, se cair muito, você tem o problema que você não fecha os orçamentos dos países do OPEP, eles estão cortando naturalmente conforme o preço gira nessa casa de 65, 70, eles não gostam desse preço. E os Estados Unidos, ele não está recomprando reserva ainda, mas se chegar realmente a esse preço de 65, a nossa concepção é que ele recompra a reserva. Também a gente acha que a produção americana vai começar a surpreender para baixo, ela está ficando cada vez mais gasosa, cada vez menos baseada em petróleo. Está ficando mais difícil também trazer oferta. Então a gente acha o seguinte, olha só, eu não vou nem brigar se o petróleo vai subir muito daqui ou não, tá? Eu vou brigar de que existe um piso natural para essa commodity. E é a maneira que a gente está trabalhando no momento. Tá? O ouro foi uma tese interessante, tá? Porque o ouro foi uma tese que demorou muito para virar realidade para a gente. Porque a gente escreveu numa carta na metade do ano passado, a Deus Lenin, em que a gente diz assim, cara, o ouro vai andar. Tá? Vai andar porque, olha só, Brasil e China querem
negociar entre si sem usar o dólar. Ah, tudo bem. Ah, mas eu quero negociar com o Irã sem usar o dólar. Bom, é mais complicado. Eu quero negociar com a Rússia. Em algum momento alguém vai querer ouro nas reservas. Entendeu? Alguém vai pedir ouro na reserva do outro lado. Tá? Você vai começar a acumular renminbi, vai começar a acumular rublo. Cara, como é que está a reserva desse país? As pessoas, se não demandarem dólar, vão demandar ouro. Tá? E ser humano age em manada. Quando um começa a demandar, todo mundo começa a demandar junto. As vendas de ouro dos bancos centrais demoraram mais de uma década acontecendo, porque todos eles se copiaram. Tá? Eu acho que a última vez, se não me engano, foi o Gordon Brown que fez o low. O Gordon Brown vendeu no Reino Unido, se eu não me engano, fez um low ali. Mas eles começaram a comprar e agora aceleraram as compras. Tá? China tem acelerado bem as compras. Então, nessa concepção, a gente acha que o ouro realmente pode mudar de figura, né? Ou pelo menos um ativo bem suportado, um diversificador de carteira interessante nesse momento. A gente gosta do boi gordo nos Estados Unidos, que está num ciclo diferente do Brasil, está no inverso do ciclo brasileiro, tá? Em relação ao abate de matrizes no momento. Tá? A gente gosta também da soja em relação ao milho, porque o milho não foi plantado o suficiente no ano passado por causa de fertilizante. Esse ano estão plantando bastante milho. Tá? O estoque de milho é superior ao estoque de soja. A gente gosta mais da soja do que do milho. Então a gente tem esse trade relativo. Mas isso é basicamente o que a gente tem em commodities. Tá? Cara, juros está mais difícil. Faltou só juros. Tá? Juros está mais difícil no momento. Uma coisa que a gente tem uma opinião interessante de juros, a gente até escreveu na carta Meia-Noite em Paris, é que por alguma loucura que a gente não consegue entender bem, o mercado precifica corte na curva americana até o final do ano e subida de juros na Europa até o final do ano. Para você cortar até o final do ano, onde está o núcleo do PCE, para você cortar nos Estados Unidos, cara, alguma coisa dramática aconteceu. Pensa no Brasil. Olha o Brasil, como é que a inflação está convergente e como é que, na verdade, a gente continua mantendo esse 3,75. Mas a partir do momento em que você colocou os juros num patamar, você espera claros sinais que a inflação está indo para a meta para você começar o processo de corte. Tá? Ainda mais com uma inflação que há 2 anos, deixa eu repetir isso, 2 anos o núcleo do Core PCI está rodando entre 4,5% e 5,5%, porque a gente só vê a inflação cheia nos Estados Unidos. A gente está 2 anos com o núcleo do Core PCI entre 4,5% e 5,5%. Então, não é esperando convergência inflacionária até o final do ano que a gente vai cortar. Precisa de muito mais evidência para esse cara começar a cortar. Então, o mercado tem corte na curva americana e tem subido na curva europeia. Isso, se os Estados Unidos espirra, a Europa pega resfriado. Se a Europa espirra, os Estados Unidos não pega resfriado. Os Estados Unidos exportou todas as recessões dele dos últimos anos para o mundo. Ele não importou nenhuma. Então não tem como, na nossa concepção, você ter corte na curva americana e, ao mesmo tempo, você ter subida de juros na curva europeia. Não faz sentido nenhum para a gente. Então, a gente até toma os Estados Unidos, enquanto o teu hedge, talvez o hedge esteja na curva europeia. A gente não gosta de tomar, tipo assim, não é simplesmente tomar seco os Estados Unidos, mas o resto está na curva europeia. Encerramos a carteira, então. É isso que tem aí nas carteiras. 70, exatamente. O que a gente está é 69,46. Tá. Que é o... Só rapidamente. Claro. Você comentou um pouco de que chegaram a estudar paládio, algumas commodities relacionadas ao ESG. Uhum. Qual a sua opinião, o posicionamento? Deixa eu só fazer um adendo sobre isso, porque assim, quando a gente, na outra encarnação, né, Rui, quando você foi lá, você falou bastante sobre o assunto, a gente fez até ali uma brincadeira falando de Mad Max, então, na verdade, queria que a sua opinião continua a mesma, né, o que ela mudou em relação ali. Deixa eu dizer, o meu problema é simples, tá? Quando as pessoas... Eu falei do processo, por exemplo, dos governos dos Estados Unidos e da Europa, no sentido de dizer que o petróleo ia sair, o petróleo nunca saiu. Tá? Isso foi hipocrisia. Isso foi hipocrisia. Isso é simplesmente o fato de que a necessidade econômica foi maior do que a moral naquele momento. Foi o que foi. Tá? Nós vamos lutar pela Ucrânia, nós estamos preparados para passar por momentos difíceis econômicos e a moral e os princípios... E não foi isso. Na verdade, o pessoal abriu as pernas completamente para o fato de que o consumidor e os votos deles e a popularidade deles não permitiam que o petróleo subisse e que o consumidor pagasse mais pelos produtos. Foi o processo, na verdade, de fraqueza institucional do Oeste. Aliás, o processo de fraqueza institucional que continua no Oeste, ele fica mais e mais
presente nas nossas vidas, né, conforme os anos passam, né? Aquele negócio, tempos fáceis, pessoas fracas, tempos difíceis, pessoas fortes, né? Aquele negócio. Meu avô desembarcou na Normandia, né? Meu pai passou pela inflação brasileira dos anos 80 ali, sabe Deus como é que me criou, né? E eu tive uma vida maravilhosa com moeda estável, né? Eu certamente sou uma pessoa mais fraca do que os avós Você ali é o que Nutella estavam da desembarcando na Normandia. A gente está cada vez vivendo com pessoas mais fracas, né? Como pessoas mais fracas. Eu acho que esse problema do ESG, cara, é o seguinte, é parecido, é o problema que eu vejo da hipocrisia de querer salvar o mundo com o dinheiro dos outros. E também se beneficiando disso. Eu não tenho... Cara, eu quero um mundo melhor para meus filhos. Tá? Eu quero um mundo em que a sociedade seja mais justa, a sociedade seja mais equilibrada e as prioridades da sociedade sejam prioridades que gerem equilíbrio. Tá? Agora, deixa eu dizer uma coisa. A gente gastou trilhões nesse processo nos últimos 20 anos. Sabe quanto você aumentou de matriz eólica e solar no balanço da economia global? Quase nada. Tá? Não tenho número aqui, mais de erro, quem sabe estava vivo. Você aumentou ali, sei lá, 2 para 4%, 2 para 3 alguma coisa por cento, 1 para 3 é nesse nível de magnitude que você está falando. Tá? Então você está definindo o dinheiro de taxpayers, de pessoas que pagam impostos, porque você tem uma certa visão de como as coisas serem feitas, ou porque aparece... Porque, cara, aqueles painéis solares e pás eólicas, elas parecem bonito na foto. Tá? E quando você mede só com um percentual do seu grid elétrico, você consegue dizer coisas como, nossa, agora 10% do meu grid elétrico é solar e eólica. Só que o teu grid elétrico é 16% do consumo total de energia. 84% está vindo de outro lugar. E ali não tem solar e eólica. E eu acho fantástico a solar e eólica tome o máximo de market share possível. Que carros elétricos tomem o máximo possível. Mas quando você decide que subsídios vão para essa área, você está salvando o mundo com o dinheiro dos outros. Tudo bem que você é o representante eleito. Mas eu acho que muita coisa está sendo feita, né? A gente falou do Brasil de Estado sequestrado. Você acha que não acontece lá fora? Você acha que esse direito, esses benefícios, as pessoas começam a viver deles e não querem continuar agarrando esse benefício a qualquer custo, mesmo se provado que aquilo não vai adiantar para o planeta como um todo? Porque, cara, quando você está falando que você teve o maior ganho de produtividade histórico de solar eólico nos últimos 10 anos. Tá? Você teve material barato, porque aquilo ali é aço, é cobre, é energia para você botar aquilo lá, você teve aquilo barato. E mesmo assim, você mudou marginalmente por 2 décadas o total de energia que você gasta. Tá? Carro elétrico, tudo subsidiado. Você sabe quanto você tira das emissões globais se todo carro de passeio hoje no planeta virar elétrico? Sabe quanto? Todos viraram elétrico e você passou a alimentar eles não com carvão, não com gás, você passou com energia hidrelétrica. Sabe quanto desaparece o total de emissão do planeta? 8%. Você sabe desse número? Não. Sabe que nenhum eleitor sabe? Sabe que ninguém sabe desse número? E quando eu menciono esse número, as pessoas olham para mim com incredulidade, porque é 16% de todo transporte, mas isso inclui caminhão que você não consegue substituir, avião, navio. Tá? 8% são todos os carros de passeio. Cara, isso vou chutar aqui, 5 anos de crescimento da Índia. E você mata todos os carros de passeio do mundo, você faz o offset. Porque o que gasta muito carbono, tem muita coisa que gasta muito carbono, cara. Tem coisas, por exemplo, siderurgia gasta muito carbono, tá? Cimento. Tem várias coisas que são fontes de carbono enormes, em que a gente ainda não tem tecnologia para substituir. Então, eu quero só dizer o seguinte, quando você decide como o dinheiro dos outros vai salvar o mundo, informa os outros o que realmente vai acontecer. Informa os outros que parece bonito na foto o teu Tesla andando na rua, mas não vai salvar a situação. Informa os outros que é bonito aqueles painéis solares, mas aquilo não vai mudar a situação para 2050. Tá? E se realmente os cálculos estão certos e a temperatura sobe X ou Y para 2050, ou você toma decisões que vão afetar a vida de milhões de pessoas e você não tem coragem nem de tomar para eles pagarem um pouco mais por petróleo, ou você vai ter que mitigar. Se realmente vai acontecer, você vai ter que mitigar. Tá, o que é mitigar é tomar decisões como a gente toma em vários outros lugares. Que regiões vão ser mais afetadas, como vão ser afetadas, quanto dinheiro vai custar, a gente vai ter que começar a pensar em mitigação. Tá?
Porque você não teve coragem, eu estou falando do fato, você não teve coragem de chegar pro teu eleitor e dizer assim, cara, você vai pagar $40 a mais pro barril de petróleo, desculpa, tá? Mas é para eu tirar a Rússia disso aqui. Você não teve coragem de fazer isso. Você vai ter coragem de dizer pro seu eleitor que o PIB, tá? Porque se você começar a tirar tudo que gera carbono, cara, tu vai ficar muito assustado se você tirar tudo que gera carbono. Não é o carro de passeio, tá? Você vai mudar a vida desse cara dessa maneira? Você tem capacidade para isso? Você não conseguiu fazer ele pagar $40 por um barril de petróleo a mais, cara. Entendeu? Então, eu já olho para os meus filhos numa cabeça de como é que a gente vai mitigar. Eu vou ser sincero com você, eu estudei muito esse assunto. Eu não sei se os efeitos são tão dramáticos quanto as pessoas que querem vender fundo ESG querem fazer você acreditar. Porque isso é uma outra coisa, tá? Porque isso é outra coisa. As pessoas tomam cuidado com as decisões que as pessoas tomam pensando no próprio bolso, tá? Toma cuidado. Eu sei que o caminho provável é a gente começar a mitigar. E talvez isso seja uma melhor utilização do dinheiro das pessoas, tá? E melhor para a vida delas do que... Porque você fazer uma transição energética, cara, o Bill Gates mostra isso no livro dele. A partir do momento que você descobriu a tecnologia, são 20, 30 anos para você aplicar. 20, 30 anos já passou de 2050, tá? Então você não tem a tecnologia e você não vai... Em 20, 30 anos você não vai conseguir aplicar ela. E a gente demoniza o nuclear, que é a única tecnologia possível que a gente conhece hoje que pode fazer isso. Fora o nuclear, a gente não tem tecnologia nenhuma que possa fazer isso. Então as pessoas, olha só, é perigoso, cara, quando as pessoas dizem assim, vamos fazer investimento solar, eólica, daí mede pelo percentual que é de energia elétrica do grid, tenta te convencer que aqueles subsídios estão fazendo uma diferença, e quando você olha no agregado da geração de energia do planeta, tá, você continua com 86% que é carbono, baseado em carbono, nuclear um pouco, quando você chega a sua área eólica, você está falando de números inferiores a 5%, depois de décadas de investimento. Entendeu? Então, cuidado quando as pessoas usam o seu dinheiro e querem te convencer daquilo. Pede mais número, pede para analisar mais os números, pede para saber mais. Tá? Tem várias empresas no mundo que eu parei de investir quando eu percebi que elas queriam salvar o mundo com o dinheiro dos outros. Quer salvar o mundo, salva com o teu dinheiro, não salva com o dinheiro dos outros. Tá? No final das contas, minha concepção, esse processo tem a potencial de fazer mais mal do que bem para a sociedade. Porque você vai se enganando que naquele caminho você vai chegar lá, você não vai chegar, tá? E talvez você tenha que pensar de trás para frente. Se isso realmente pode acontecer em 2050, como é que a gente pode mitigar isso da melhor maneira possível? Eu vou te dizer, não é que, cara, o Al Gore, eu acho que já provou, eu sempre falo isso. O nível dos oceanos está subindo? Está subindo desde o degelamento da última era do gelo, 10 mil anos atrás, está 15 mil anos atrás. Continua subindo. Tá? Sobe um pouco mais rápido hoje, sobe, mas continua subindo. Não cria situação catastrófica. Na verdade, o yield não caiu eu vejo pessoas falando que yield está caindo em produção agrícola. Não está caindo. Porque, na verdade, a maior perda que você tem numa produção agrícola, normalmente são as geadas no começo e no fim. Porque você planta, tá quentinho. No meio do crescimento, tá quentinho. O perigo é a colheita e o plantio, porque não está quente o suficiente no hemisfério norte. Eu já vi estudos que dizem que esse yield subiu porque você está evitando a geada do começo do plantio e a geada do final da colheita. Então calma, vamos com calma nisso tudo. Eu moro no Rio de Janeiro, tá, querido? Ninguém é mais interessado no nível do mar do que eu. Posso te garantir. Tá certo. Bom, tô vendo que a sua opinião mudou pouco sobre esse Eu só não quero as pessoas enganando os outros, tá, dando dado errado, tá? E se fazendo de virtuosas, quando na verdade, quando você olha o dado em si, a gente vai bater numa parede de 2050, nada do que a gente está fazendo hoje vai resolver 2050, tá? E na verdade a gente já provou que se é para mudar a qualidade de vida das pessoas com isso, os políticos não têm força. Eles não têm força nem pro óleo da Rússia. Eu vou mudar a vida. Agora você não vai mais comer tal tipo de comida porque tem muito carbono. Agora você não tem mais aço porque não tem muito carbono. Agora a gente não conseguiu mudar nem o preço do petróleo para isso, cara. Bom, já mais de 2 horas de papo aqui, vamos pro nosso ping-pong. Mas antes, Rui, queria te dar um presente aqui. Todo mundo que vem no nosso programa ganha. Na verdade, aqui, eu vou te contar a verdade, só vim por causa da camisa. É lógico. A gente aí, ó, esqueceu de deixar aqui. Tivemos que fazer uma operação aí. Pô, camisa preta que eu quase não gosto. Né? Tô vendo. Bom, Rui, vamos lá pro nosso ping-pong então. Agora que a gente já passou pela China, pelo Brasil, pelo petróleo, pela Rússia, pelo ESG, pela crise bancária dos Estados Unidos, já falamos de tudo, já falamos da alocação da Quineia também.
Vamos pro nosso ping-pong. A gente faz sempre aquele pedido. Aliás, a Larissa vai participar também do ping-pong hoje, viu? A Larissa é co-host aqui, mas vai ter que fazer a sua contribuição também. Hoje eu tô aqui above my pay grade. Eu acho que vai ser difícil dividir esse ping-pong, mas Não, tudo vamos bem. lá, não tem problema nenhum. Você vai dar conta. Rui, para nossa biblioteca Market Makers, a gente queria que você trouxesse uma indicação de livro, né? Um livro que tem a ver com o mercado, que você gosta, que você recomenda para as pessoas. Cara, o livro que eu vou recomendar rápido, porque o Renatão antes já tinha me dado a dica que eu tinha que ter que falar esse livro, né? Eu vou falar esse livro que não tem em português, tá? Ah, Rui, mas não tem em português. Meu amigo, cara, eu vou te incentivar a aprender inglês, então. How Asia Works, como a Ásia funciona. Já recomendei esse livro em algumas outras ocasiões, mas mostra todo o processo de desenvolvimento da Ásia. Como é que a Ásia, na verdade, passou no processo de aumentar a produtividade agrícola, no primeiro lugar, para liberar as pessoas para as fábricas. Daí você canalizava os recursos, toda a história que contei, canalizava os recursos para o desenvolvimento, indústria de exportação, geração de divisas, fechava o sistema financeiro para esse financiamento, segurava o consumo para que você não precisasse de poupança externa. Vale demais esse livro, demais. Daí você faz a sua visão do que você acha que vai acontecer com a China. E você, Lari? Eu tô em dúvida entre duas, mas eu acho que tem um que eu ainda tô lendo, que eu tô gostando, e tem um que eu terminei, então eu vou escolher o que eu terminei, que é Uma Certa Ideia de Brasil, do Pedro Malan. Esse livro é muito bom, ele é uma aula dos anos ali, PT, ali entre Lula 1, Lula 2 e Dilma. Muito bom, e eu acho que é um guia bem interessante pra gente tentar entender os próximos anos. Rui, um tema livre. Um livro de tema livre que... Hamilton, a biografia. Esse cara, eu vou dizer, eu não sou fã de livros assim, não é que eu não sou fã, é que eu tenho pouco tempo para ler livro de 1000 páginas, né? É difícil arrumar tempo na vida. Mas esse livro eu devorei, cara. Esse livro é sensacional. A biografia do Alexander Hamilton, né? Que era o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos na época do George Washington. E foi o cara que criou grande parte do arcabouço capitalista ali, grande parte das ideias capitalistas ali, até participação na formulação da Constituição Americana. Cara, fantástico, cara, tipo assim, e também é o livro que inspirou a peça, tá? Quem viu a peça Hamilton, do Lin-Manuel Miranda, que é um cara sensacional, e que só a história dessa peça é sensacional, o tempo que ele demorou para montar as músicas, né, e para fazer... Para mim, uma das melhores peças ever, e livro, tipo assim, inspirou a minha vida, assim. Eu parei muito para pensar em várias coisas, lendo Hamilton e aprendendo. Não vou dizer como ele morreu, porque tem gente que não sabe. Aliás, outro dia foi até interessante, que eu estava andando em Nova York, né, estava passando ali em downtown. Quando eu passei, ao acaso, eu olhei para o lado e eu vi a tumba do Hamilton. Eu não sabia que estava ali, eu não sabia que era ali. Né? Eu passei na rua e vi, e quando eu olhei, eu digo, nossa, cara, tipo assim, foi um choque, assim, pra mim, né, de não esperar Mas sem spoiler, porque quando a gente recomenda um livro, tem gente que lê mesmo. Não, é sensacional, Hamilton é sensacional. Se ele não tiver, olha só, eu não vou ser inocente e achar que as pessoas vão ler livro de quase 1000 páginas, tá? Mas o cara vê a peça, tá na Disney Plus, tá? Tem a peça ali que, cara, o meu filho ficou viciado em Hamilton. E engraçado, o DNA é uma coisa incrível, né? Eu nunca falei pro meu filho disso. Mas um dia eu entrei no quarto do meu filho, ele estava lendo sobre Hamilton, ele estava lendo sobre a história americana, e ele estava escutando as músicas da peça sem eu falar. Ele tem 14, 15 agora, fez 15. Nossa. Mas sem eu falar. Ele sabe toda a história dos primeiros anos ali, dos primeiros presidentes, né? Passando ali por... passando de Washington, Jefferson, tudo. Ele sabe toda a história dos primeiros anos da República Americana, porque ele sabe via Hamilton. Porque eu com essa idade estava assistindo TV Colosso ainda. Não tinha esse refinamento, essa sofisticação. E você, Lari, um livro de tema livre? Eu escolhi Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Tem uma leitura em casa desse livro. Que é um livro muito bom. Eu esqueci o nome dela, mas é uma psicanalista que ela conta histórias de alguns dos pacientes dela, sem revelar os nomes reais, né, e tudo. E é um livro muito bom. Ele deu ele é meio mind-blowing, assim, em termos de vida. Gostei muito. Legal. Rui, uma desrecomendação, aquele livro que você fala... Cara, eu vou desrecomendar um cara. Entendeu? Aquele Yuval Harari. Eu vou desrecomendar ele.
A primeira vez que eu li Sapiens, assim, eu achei interessante. Agora, eu acho uma farsa aquilo ali, cara. Eu acho, tipo assim, eu acho o cara meio... Eu acho que ele pega uma... Porque eu já li outros livros de outras pessoas que eu vi onde ele pegou as ideias, tá? Por exemplo, a ideia da agricultura eu já tinha visto em livros anteriores. Eu acho ele um cara que pega certos assuntos que foram pesquisados seriamente por outras pessoas e coloca num envelope acessível. Mas um envelope acessível, frágil e eu acho assim, como é uma expressão? Populista, superficial. Eu passei a não gostar, eu vi algumas entrevistas dele, eu passei a não gostar dele como pessoa também, não sei. Eu tive uma sensação ruim com ele, cara. Eu passei a não gostar. Porque tem gente que é e ele não é controversial, né, Não. cara? Quando o cara é controversial, eu gosto de entrar na controvérsia. Por exemplo, o Musk é controversial, eu gosto de entrar na controvérsia. E eu não bullshito quem é controversial, porque eu acho que tem alguma coisa interessante ali no debate. Cara, por exemplo, o Taleb. O Taleb é controversial. Tá? É um cara duro, é um cara brigão, entendeu? Ele faz já tumulto. Foi recomendado e desrecomendado. Cara, mas aqui. o Taleb, tipo assim, olha só. Quando eu li Antifrágil, cara, aquilo é um tour de force, aquilo é um baita livro, entendeu? O Taleb é um cara que tem, tipo assim, o Cisne Negro, é Cisne Negro em inglês, em português? Cara, é um lixo de livro, é um lixo, é ruim. O Cisne Negro é ruim, tá? Mas o Antifrágil é um tour de force, é uma coisa assim, cara, que, tipo assim, eu tenho alguns livros assim pra reler na minha vida. O Antifrágil é um deles, eu queria reler o Antifrágil. Tá? Eu acho que ele é muito melhor do que aquele primeiro, Fooled by Randomness, não sei como é que é em português. Iludidos pelo acaso. Pelo acaso. Ele é muito melhor que o Fooled by Randomness, que foi o livro que fez ele famoso, né? Mas o Cisne Negro é muito ruim, porque... é natural, tipo assim... Cara, nem todas as composições de Mozart são boas, entendeu? Mozart até os 16, 17 anos de idade fez muita coisa ruim, entendeu? Agora, o Taleb, o Antifrágil é sensacional. Mas eu tô dizendo, eu gosto da controvérsia, mas eu acho o Harari meio... Eu não gosto nem de ver as citações. Eu acho até quando ele é citado, eu vejo o contexto que ele é citado é um contexto shallow. Tá. Aliás, o Rui deu uma ideia, vou até começar a pedir para os convidados trazer um livro para reler. Isso é legal. Não, o Antifrágil merece releitura. Mas já é muito, cara. né? Já tem recomendações. Ele merece porque tinha muita coisa interessante lá. O Ralph Waldo Emerson, né? Que transcendentalismo americano ali, um cara sensacional. Ele tem uma frase maravilhosa que ele diz assim: eu não consigo lembrar de todos os livros que eu li da mesma maneira que eu não consigo lembrar de todas as refeições que eu fiz. Mas elas me fizeram o que eu sou. Né? Olha só. Tipo assim, eu não consigo lembrar de todos os livros que eu li, mas eles me fizeram o que eu sou hoje. Bom, pro bem ou pro mal. Rui, a gente tá com uma playlist dos gestores agora aqui também, musical. Queria que você indicasse uma música pra eu colocar na nossa playlist e por que você escolheu ela. Pô, cara, eu esqueci que você pediu essa recomendação, cara. Talvez eu tenha esquecido de... Eu esqueci. Vai lá, cara, vai o Giant Steps do John Coltrane, ou vai o Kind of Blue do Miles Davis. O tema é jazz, né? Giant Steps de quem? Vai do John Coltrane, vai o Kind of Blue do Miles Davis, vai tudo aí, vai tudo de jazz, porque o tema é jazz, entendeu? O tema aí, eu espero que você bote o tema desse podcast, o título aí como jazz econômico, né? Do clássico para o jazz econômico. Eu já sugeri o título se o SEO disso é bom. Não é uma promessa. Mas eu acho que, assim, cara, escuta o jazz, porque é o seguinte, por que vou recomendar isso para você, tá? Porque da mesma maneira que as músicas fáceis de ouvir, tem música fácil de ouvir. Normalmente, a música é uma fórmula de bolo. Né? É uma fórmula de bolo. Você começa ali na tônica, daí você vai para subdominante, dominante, tônica. Subdominante, dominante, tônica. Parece simples, mas até a música clássica é feita assim. Tá? E o jazz é um pouco diferente. Qual é a coisa? Né? Da mesma maneira que às vezes você tem que ler coisas mais difíceis para o teu cérebro crescer, né? Fazer coisas mais difíceis para o teu cérebro crescer, ouve coisas mais difíceis. Né? Ouve coisas mais difíceis porque o seu cérebro vai crescer. E conforme ele cresça, você vai começar a curtir esses sons, que são sons diferentes, são ideias diferentes, né? Legal. Não são tão simples, né? Mas você vai curtir. E quem você gostaria de ver aí sentado nessa cadeira, participando do Market Makers? Cara, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, Pode né, puxar, cara? Eu vou dizer que eu gostaria de ver muito... eu gostaria de ver muito o Márcio, o Marco e eu para falar da Quineia, para ter um tour de force da Quineia, né? O CEO da Quineia, o Márcio que é o CEO, o Marco que é o CIO aí dos fundos líquidos, né? E eu gostaria de estar com eles também, né? De falar da Quineia, falar do que é a Quineia, de como a gente cresceu o negócio, de como
Entre as diferentes linhas, né? Falar da gente, porque eu tenho muito orgulho da Quineia, cara. Eu acho a Quineia uma casa, eu acho ela muito ímpar. Eu acho que a gente criou ali é muito ímpar. E eu sempre falo, a gente não tem uma postura de alpha people, né? Cara, não, é isso, o mercado vai para essa direção, porque é isso, porque, pô, eu sou fera, eu consigo ver para onde o mercado... Não, a gente é beta people no sentido de que a gente, cara, a gente senta, a gente pensa, a gente tem uma certa... Porra, uma certa... um clima de trabalho bom, é justo, as coisas são... A gente sabe dividir bem as coisas ali dentro, entendeu? A gente não a gente é time, realmente. Tem gente que aparece mais, tem gente que aparece menos. Acaba aparecendo mais. Mas não significa que, tipo assim, tem gente ali que contribui 10 vezes mais que eu contribuo sem aparecer. Entendeu? A Quineia é um time. A Quineia não é uma pessoa. Se o Rui sumir amanhã da Quineia, sumiu, continua a Quineia. A Quineia não é uma pessoa, a Quineia é um ser vivo. Legal. E Lari, você também tem um podcast aqui no YouTube da Empíricos, né? O Empíricos Podcast. Exatamente. Fala pra gente quando é que ele tá no ar. Ele está no ar toda quinta-feira, às 15h, ao vivo. É um bate-papo aqui entre os nossos analistas. Ocasionalmente a gente tem alguns convidados aí, amigos analistas do mercado. Mas ele fica gravado no YouTube também e geralmente ele sobe às quintas-feiras à noite nas plataformas de podcast, né? Então Spotify, Apple Music, etc, etc. Legal. Bom, então acho que ficamos por aqui. Foi um papo muito rico, muito legal. Brigadão de novo por ter vindo aqui. Finalmente no Market Makers, né? Finalmente na sessão aberta, né? Que eu já fiz uma pros assinantes. É verdade, teve aquela. Aliás, fica aí o recado. Quem quiser participar da comunidade Market Makers, conhecer mais o nosso trabalho que a gente faz ali, o conteúdo exclusivo que a gente faz para os nossos assinantes, é só clicar no link que está aqui embaixo. Se você estiver ouvindo o podcast, ele vai estar em algum lugar na descrição ali do programa. Lari, muito obrigado pela ajuda, por ter vindo. Perguntas excelentes, brilhantes. Muito, muito obrigado. Obrigada a você, Renatão. Um prazer, Rui. Prazer enorme, prazer todo meu. Obrigado aí pela oportunidade. Então o Market Makers de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Semana que vem o Salomão deve estar de volta, então fique atento. Por hoje é só. Um abraço a todos. Tchau, tchau. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.